alô, muito boa noite. Estamos chegando, Mesa Redonda Futebol Debate. E que rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco vamos ao vivo, Neoquímica Arena. Vitória do Corinthians com um golaço de Labiá. 1-0 com Janice de Castro e Thiago Salazar ao vivo na Neoquímica Arena. Vamos, claro, falar do jogaço de ontem. Vitória do Palmeiras que vai abrindo vantagem para cima do Flamengo, 3-0. O Santos acabou perdendo para o Grêmio. São Paulo cedeu o empate ao Botafogo no finalzinho do jogo. Muita coisa para você aqui no Mesa Redonda Futebol Debate. E de imediato, já apresentando os convidados de hoje para um grande programa. Grandes convidados. Começo com o meu amigo, parceiro, jornalista, né, da Paramount. Está acompanhando Libertadores, Sul-Americana. Obrigado a Paramount pela liberação de Nivaldo Prieto, mais uma vez com a gente aqui. Boa noite, Prieto. Obrigado pela presença. Obrigado, Garrafa. Uma alegria, uma honra estar com vocês mais uma vez aqui numa rodada tão importante do Campeonato Brasileiro e reta final aí também da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana. Vamos nessa. E você na Paramount acompanhando, né? Libertadores, Sul-Americana, qual a sua agenda e a sua escala da semana? Como é que está a Paramount para essa semana? Essa semana eu vou fazer 2 brasileiros. O Mirassol, que vai enfrentar o Lanús, jogando fora, e o Corinthians na Neoquímica, fazendo o jogo da liderança do grupo, já classificado, né? Mas para dar aquela tranquilidade, o time do Corinthians contra o Platense. Na Libertadores o Corinthians muito bem, no Brasileiro vai se afastando da zona do rebaixamento com essa vitória de hoje frente ao Galo. E o outro convidado, parceiro, irmão, tá sempre com a gente aqui no nosso dia a dia, ex-árbitro, e olha, ele é polêmico, ele fala o que pensa, eu gosto demais, meu amigo, meu parceiro, Alfredo Santos Loeblin. Boa noite, Loeblin, obrigado pela presença aqui. Boa noite, Garrafa, boa noite a todos, uma honra estar aqui, ainda mais rever o Prieto, esse grande amigo. Loeblin. E é uma rodada que a gente tem algumas coisas da arbitragem para falar também, né? Não tenha dúvida, porque eu quero ver aquele lance, a expulsão do Carrascal. Já deu polêmica antes de começar o programa aqui na bancada, né? Tem muita coisa pra gente falar. Miller, o São Paulo deixou escapar uma vitória ontem no finalzinho e o Alan Franco reclamou do goleiro Rafael. Boa noite, Miller. Boa noite, Garrafa. O Alan Franco, ele dá razão a eu, o amigo, como dizia minha avó. Bola. Ele trocou uma luva de boxe na mão ontem. Vamos discutir daqui a pouco. O Miller já veio afiado. Lá na outra, lá pela extrema direita, a pergunta não quer calar. Retornando da Alemanha. Feliz com o Diniz, Paulo Sérgio? Boa noite. Boa noite, Garrafa. A cara dele. Alegria. Não preciso falar mais nada, né? 3 pontos. Agora você tá bonitinho. Você não vou chamar você de fofinho. Você já tá lá afinadinho. Tava com saudade de mim, não tem jeito. Esse é o Paulo Sérgio. E com o Alex Miller, de cara e de imediato, uma pergunta para ele. Fora Abel ou fica Abel? Boa noite, Alex. Começou bem o programa, então. Começou tranquilo, de leve. Boa noite, Garrafa. Boa noite a todos. Muito legal estar ao lado mais uma vez aqui de Nivaldo Prieto, Alfredo Loeblin. Nos vemos aqui todos os dias, né, na Revista Oeste. E hoje aqui recebendo o Loeblin aqui na Gazeta. Legal. Muito legal. Ô, Garrafa. Acompanhe também, Loeblin, vocês lá na Revista Oeste, meio-dia, né, Alex? Meio-dia às 2. Lá o pau tora também. Milton Neves e companhia ali. Fica ou fora? Daqui a pouco você responde. Isso, é melhor. Fica ou fora, Abel? Tem que embasar, não é só responder. Tá certo. Então, polêmicas não vão faltar. Para não perdermos tempo, vamos sair aqui então, claro, da Avenida Paulista e vamos direto à zona leste da cidade de São Paulo, com Janice de Castro, Neoquímica Arena, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Boa noite, Janice. Boa noite, Garrafa. Uma ótima noite a todos. Pois é, jogo bom para o corintiano esta noite, né? Foi um sufoco, jogo equilibrado, mas o Corinthians no finalzinho conseguiu vencer o Atlético Mineiro e descolou da zona de rebaixamento. Agora está a 3 pontos do Z4. Esse jogo marcou a volta, sabe de quem, né? Do Memphis Depay. Ele não jogava desde o dia 22 de março, há 2 meses. Entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, mas quem roubou a cena não foi o holandês, não. Foi o marroquino. Labiade entrou aos 30 minutos do segundo tempo no lugar do Garro, ficou 12 minutos em campo e marcou um belo gol. O cruzamento ali do Mateuzinho, ele pegou de primeira e marcou um gol importante aos 42 minutos do segundo tempo, que deu essa vitória ao Corinthians. Lembrando que foi o segundo gol do Labiade durante a semana, né? Ele já havia marcado no empate na Libertadores contra o Peñarol no Uruguai, 1-1, e hoje marcou o primeiro gol dele diante da torcida aqui na Neoquímica Arena. A gente está aqui posicionado aqui na zona mista, Garrafa. Vamos ver quem vai falar com a gente. A gente está na expectativa, né? Será que o Labiade vai dar entrevista hoje? Será que o Memphis Depay vai falar depois de 2 meses sem jogar?
Tava todo mundo ansioso aqui para ver o holandês em campo pela primeira vez com o Fernando Diniz. Foi a estreia dele com o Diniz, né? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, com tudo aqui da Neoquímica Arena, viu? Janice, então não começou ainda a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. O Salazar também está por lá, né? Vai acompanhar a entrevista coletiva do Fernando Diniz, o nosso time. A zona mista, a Janice está por lá. Não aconteceu nada ainda lá na Neoquímica Arena no pós-jogo. É isso, né, Janice? Estamos aguardando os jogadores de zona mista e também o técnico Fernando Diniz, que vai falar ao vivo aqui no Mesa Redonda, né, Janice? Isso, ainda não começou, a gente está aqui aguardando o Fernando Diniz. Daqui a pouquinho o nosso Thiago Salazar vem com informações quentíssimas, viu? Os bastidores aí, será que o Memphis Depay renova ou não renova? O nosso Thiago Salazar, que sabe tudo de Corinthians, vem com informações de bastidores aqui exclusivas pra gente, viu, Garrafa? Boa, boa. Então daqui a pouquinho acionando o Salazar e você fique atento que o Salazar vai trazer informações importantíssimas a respeito de Memphis Depay. Teria tido hoje Memphis Depay a oportunidade de vestir a última vez a camisa do Corinthians, pela última vez? Teria sido este o último jogo do Memphis? O Memphis vai jogar contra a Platense? O Memphis vai renovar? Segura que daqui a pouco o Salazar vai atualizar todas essas informações. Paulo Sérgio, para começar, e vocês para falarem do jogo, foi um jogo sofrível, né? Parecia, com todo o respeito que merece o Dorival, parecia aquele Corinthians do final da era Dorival. Um Corinthians muito estático, muito parado. Valeu pelo gol, Paulo? Bom, mais uma vez, Garrafa, boa noite. As brincadeiras, Nivaldo, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Nivaldo, já trabalhamos juntos aí em outras emissoras. Loebling também, um grande parceiro nosso, jogador. Alex Miller, já estou até aqui impressionado com o que o Alex vai falar, mas... Nós vimos um jogo muito truncado, um jogo muito ruim, um jogo onde nós não víamos criatividade nas duas equipes, o Corinthians muito abaixo daquilo que nós esperávamos, daquilo que nós esperamos do Diniz, até porque os times do Diniz sempre têm um toque de bola, uma aproximação, então muito ruim, e é lógico que o gol veio para trazer uma outra visão do jogo. Uma outra visão do jogo e o Labiá foi muito bem, né? Fez um golaço. Mateuzinho, sempre aquele jogador apoiando, chegando, coisas que no primeiro tempo nós não víamos. As jogadas saíam mais pelo lado esquerdo, pelo Bidu. E então eu creio que esse Corinthians de hoje, muito abaixo daquilo que nós esperamos. Mas o resultado veio com 3 pontos e tira o Corinthians aí da zona de rebaixamento. O Corinthians ele começou a sua partida já fora da zona de rebaixamento em função do resultado do Santos, mas o empate era desastroso. Deixa eu aproveitar o Nivaldo. E uma derrota levava o Corinthians para a zona de rebaixamento. Derrota levaria o Corinthians, o empate ainda não, mas a derrota levaria pelo saldo de critério de desempate, saldo de gols, né? Saldo de gols e gol marcado. E gols marcados. E aí a bancada pode ficar, eu vou começar com o Nivaldo, todos fiquem à vontade. Ô Nivaldo, você que tem acompanhado de perto, né? Em loco, o Corinthians na Libertadores, é verdade que o Diniz pegou o campeonato em andamento, o campeonato brasileiro e tal. Por que essa diferença? Você conseguiu detectar? Por que o Corinthians classificou-se de forma antecipada na Copa Libertadores da América, líder do grupo, até brigando por liderança no geral, e no Campeonato Brasileiro ainda não se encontrou? Você conseguiu detectar uma explicação para isso? Eu acho que esse momento da Libertadores da América é menos difícil do que o Campeonato Brasileiro. É menos complicado. O Campeonato Brasileiro, toda rodada tem um jogo difícil. Toda rodada tem um jogo duro. Enfrentar o Galo hoje é um clássico no futebol brasileiro. Tem peso, tem tradição e tudo mais. Então, essa vitória do Corinthians, eu concordo com o Paulo Sérgio, é um jogo ruim, né? Jogo difícil. Eu acho que valeu até pela volta do Memphis Depay. Né? Importante para ele, principalmente, por conta da convocação da seleção. Sim. Que o técnico lá disse, olha, se não estiver jogando, não tem convocação. Então, importante para ele a volta, importante para o Corinthians, tomara que ele entre em campo contra a Platense no meio de semana. Mas, de um modo geral, e até resumindo o Garrafa, é isso. O Campeonato Brasileiro, neste momento, é mais difícil que a Libertadores. A partir das oitavas de final, aí já complica mais na Liberta. E a convocação da seleção da Holanda é dia 27.
Então, ou ele já está convocado ou ele não está O convocado. Salazar, daqui a pouquinho, vai trazer informações importantes. A gente vai mergulhar em Memphis Depay, porque eu entendo que ele, mesmo restando 2 jogos, ele tem que servir o Corinthians e não estar a serviço da seleção holandesa. O Loeblin, o início do trabalho do Fernando Diniz está te agradando? Hoje eu não gostei, confesso que hoje particularmente eu não gostei do Corinthians contra o Galo, valeu muito pela vitória, pelo resultado, pelo golaço do Labiá, mas o início do trabalho do Diniz realmente me empolga. A sua avaliação? Eu acho que em todos os clubes que ele passa, o começo do trabalho dele é muito bom. Todos os clubes. Né? No Vasco, quando ele começa no Vasco, no próprio São Paulo. Depois tem uma queda natural, e eu entendo que essa queda natural tem a ver com a questão de tratamento, que os jogadores vão ficando um pouco desgastados, eles exageram em alguns momentos. Eu acho que é uma coisa que ele podia trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, evoluir, crescer. E está aqui o Miller e o Paulo, estão os dois aqui, que sabe que de vez em quando um treinador extrapolar é uma coisa, mas em todo jogo extrapolar, ou você tem 200 microfones, não tem como falar que você não fez. O que aconteceu hoje? Você tá louco para falar? Fala. Você chegou já na redação, ele nem me deu boa noite, já me trouxe uma informação. No jogo de hoje, né? Porque assim, tá muito difícil, o futebol tá muito chato, cara. Tá chato. Quem assistiu o primeiro tempo hoje de Remo, por exemplo, Remo e Atlético Paranaense, não tem jogo. Não tem jogo. Porque é uma arbitragem ruim, com 22 jogadores complicando a vida da arbitragem e 2 treinadores, principalmente o Daí Helman, que, cara, ele captou o jogo. E no jogo do Corinthians hoje, já tem gente me falar que o Diniz pode ser denunciado por isso, tá? Em determinado momento do jogo, o Diniz fala alto e o repórter ouviu, e aí vazou aquela coisa toda. Hugo Souza, o jogo está muito pegado, se prepara para cair. Que todo treinador faz isso, mas tem no sinal, sabe? O Abel é especialista nisso. Tem um sinal, tinha um sinal com o Everton, e deve ter com o Carlos Miguel, mas é um sinal. Você não pode, Paulo, chegar publicamente. Tem gente que está pagando. Eu estou pagando para assistir o jogo, certo? Para assistir um espetáculo. E aí o treinador dá um berro. E hoje em dia, né, Weblin, a gente está vivendo uma espécie de um reality show do futebol. Mas você fala assim, tá chato o futebol. Você já escutou isso umas 300 mil vezes. Tudo bem, irmão, mas eu acho que a gente... Você já escutou isso umas 300 mil vezes. Mas a gente tinha uma vantagem, entre aspas, que você não tinha esse monte de mas microfone. Faz parte, mas é que externar isso publicamente, você acaba gerando nas pessoas algo que a gente sabe que existe, mas escancara um negócio para o público de um modo geral, mas o consumidor do futebol. Que tem o futebol. A FIFA montou um grupo de trabalho em relação à ética dos médicos no futebol, tá? Do que se perde de atendimento médico, que não precisa ter atendimento médico e que os médicos participam. Então, assim, se a FIFA está preocupada com isso, de fazer um trabalho contra isso, não pode o treinador, não é só o Diniz, não, mas publicamente, Hugo Souza, fica esperto que o jogo está pegado, vai ter que cair. Esse som foi captado, segundo o Loeblin, eu não estava acompanhando pelo Premier, mas na transmissão do Premier, o Diniz falando isso, né? Me surpreende, inclusive, o Loeblin e o Alex, que são defensores do futebol raiz, estarem focados numa possível denúncia são novos tempos, né? do Fernando Diniz. Mas o Everson cai toda hora. O que esse goleiro vai descer, mas todo mundo sabe, Paulo, mas não é um negócio. Mas você não escuta o treinador falando, cai aí, cara. Isto posto, voltar para o jogo. Miller, este Corinthians do Fernando Diniz, né? O Loeblin deixou nas entrelinhas. Diniz sempre começa bem. Então, assim, depois eu quero saber do Loeblin se o futuro não será melhor para o Corinthians. Ele prevê um futuro difícil pelo histórico do Diniz. Esse início do trabalho do Diniz. Time bem classificado na Libertadores, né, de forma antecipada, e conquistou o primeiro lugar do grupo. No último meio de semana, o Corinthians se classificou com 2 jogos de antecedência, né, como primeiro lugar do grupo. E aí no Campeonato Brasileiro, hoje, tem um resultado importante e o time não joga bem. É animador o início do Diniz ou você fica preocupado, assim como o Loeblin, até em função de outros trabalhos do treinador? Não, é animador sim. Não, o Diniz chegou e está fazendo um grande trabalho. Pra você ter uma ideia, o Caio Jorge, o garoto, tá jogando muita bola. Sim. No meio de semana ele jogou muita bola, porque entrou jogando. E foi o melhor jogador do jogo, né, da partida. Então o Diniz está fazendo... Ele não tem um elenco recheado, né? Como disse o Prieto. Você vai jogar contra a Platense.
Platense não tem o nível do Mirassol, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense. É um time fraco. Quer dizer, então, acho que essa fase classificatória da Libertadores é totalmente diferente em relação ao mata-mata. A Janice parece que está me chamando na zona mista, já tem jogado... Não? Ah, tá ok. Então daqui a pouco a Janice veio lá da zona mista. Também quero o Thiago Salazar. Pode passar? Vamos passar com a Janice com o Salazar, já está posicionado o Salazar. É o Salazar que vai trazer assuntos importantes. Daqui a pouco ele vai falar sobre Memphis Depay, sobre outros temas emblemáticos no Corinthians. Situação de momento, né? O Química Arena aí, valeu pelo resultado. A arena lotada hoje, o torcedor ficou aliviado, Salazar? Sensação de alívio mesmo, Garrafa. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Mesa Redonda aqui com a gente. E olha só, quase 43 mil torcedores aqui. O momento do gol do Labiá, realmente uma explosão muito grande da fiel torcida aqui na Neoquímica Arena. Temos informações aqui exclusivas, atualizações sobre a situação física de Memphis Depay, a renovação de contrato. Já tem empresa sentada e conversando com o Corinthians sobre essa renovação de contrato. Roger Guedes veio aqui para a Neoquímica Arena, assistiu ao jogo. Teve um pedido atendido pela diretoria do Corinthians, que cedeu um camarote a ele, também tenho informação sobre isso. Enfim, assunto é o que não falta, meus amigos. E olha só, Matheus Bidu acaba de despontar aqui, eu vou passar para você então, Garrafa. A gente vai se posicionar já ao vivo, Matheus Bidu e Labiá, autor do gol, também vai falar com a gente. Então, daqui a pouco aí o Matheus Bidu, já assim que tiver o ok com o Matheus Bidu, a gente vem e o Salazar trouxe duas informações importantes. Então, visita do Roger Guedes hoje na Neoquímica Arena. Memphis fica ou permanece? Espere aí. E você falava do Caio Jorge, não, Caio César, né, Caio Miller? César. O Caio César, jogador do Corinthians. Então, separa pra gente, por favor, os dois gols do Labiá pelo Corinthians no meio de semana contra o Peñarol e o de hoje, para que a bancada possa falar, mas a gente vai até já aguardar, porque você está me sinalizando que o Bidu em instantes vai falar, tá? Então a gente vai dar prioridade lá para a zona mista. Paulo, jogador que chegou com muita desconfiança, o Labiá, e não vinha tendo oportunidades com o Dorival, agora com o Diniz. Olha aí, olha o gol de hoje. É aquilo, o lateral vai para o fundo e põe na área, tem que pôr na área, até porque tem jogadores ali, e o Mateuzinho faz muito bem isso. Agora, ele pega de esquerda e pega de peito de pé, pega muito bem na bola. Normalmente um jogador vai chapar ali para a bola não subir, para não errar. E ele foi com muita convicção daquilo que ele estava fazendo e fez um golaço. Bola difícil de acertar, hein? Difícil, muito difícil. Dá para dizer que pode ser um dos gols até aqui mais bonitos do Campeonato Brasileiro? Alguém se lembra? Alguém se lembra? Da rodada é o melhor. Alguém se lembra? Porque gol bonito fica na memória. Alguém se lembra? Teve o gol do São Paulo e Botafogo. Ontem. O gol do Ontem. Botafogo foi bonito também. Foi um golaço também. Foi um golaço. Foi um golaço. Mas esse foi um golaço também. Esse foi mais bonito. Parreira, exatamente. Ô Miller, já ouviu o Paulo Sérgio? Tecnicamente é legal a gente ouvir o jogador. Fala pra gente a dificuldade do Labiá acertar essa bola, essa pancada, esse tiro cruzado num jogo embaçado, um jogo amarrado. É gol de quem sabe o que tá fazendo, Miller? Claro, é difícil, como disse o Preto, é difícil um chute desse, né? Só porque você tem que estar inteiro na bola, você tem que ter um posicionamento totalmente diferente, porque a bola está vindo, pode ver que ele é esperto. Ele dá 2 passos para trás, né, deita o corpo e corta a bola. Quer dizer, por isso que ele fez o gol. Né? A bola de chute difícil de se acertar? Porém, esses movimentos que ele fez de dar 2 passos para trás, deitar o corpo e cortar a bola, fez com que ele fizesse um gol bonito. E outra coisa, né, Garrafa? É um jogador que caiu na graça do Diniz. Né? Tanto ele como o Lingard. O Lingard não estava jogando. Então o Diniz conseguiu colocar esses jogadores em campo e dar moral para esses jogadores. Então, sempre lembrar o Loebling também que o Diniz foi muito bem no Fluminense, tá? Também. Uma boa. Esse debate é bom, mas eu quero ainda sobre o Labiá. Tanto é que tá lá até hoje. Tanto é que, juntando os jogos do Diniz como técnico do Fluminense e do Corinthians, ele é o recordista de partidas invictas em Libertadores. 19. Então, a maioria ainda pelo Fluminense. No Fluminense ele foi muito bem. Ô Prieto, a crítica de um modo geral, né? Foi indicação de Memphis Depay, Labiá.
Indicação do Memphis. Aliás, o Marcelo Paz deve estar preocupado, porque o Memphis, como diretor de futebol, foi até agora, para mim, a melhor contratação. Que golaço. O que dá para falar do Labiá? Independente de ter sido uma indicação do Memphis Depay, ou pedido do Fernando Diniz, ou do Dorival Júnior, não importa. O que importa é o cara chegar e jogar. Chegar e jogar. Eu estava rindo aqui enquanto você perguntou para o Miller pelo seguinte: quando eu interrompi o Paulo para falar, é uma bola difícil de acertar, é difícil para nós. Seres mortais, né? Agora, se perguntar para o Miller, Paulo, os caras faziam isso brincando, né? Hoje, no futebol brasileiro, a gente vê muito poucos jogadores arriscando esse tipo de jogada, né? Porque eles têm medo de arriscar, porque sabem que a grande chance é de mandar a bola para arquibancada. Mas é por isso que eu falei, quando o jogador tem medo, numa bola dessa, o que ele vai fazer, jogador? Ele vai chapar. Ele chapa a bola, por quê? Porque ele não, o risco é menor. É mais garantido. Ou ele domina e bate. E ele foi com muita convicção. Foi com muita convicção daquele que ele está falando, e confiança. E bate de peito de pé e a bola não sobe. E esse foi o segundo gol do Labiá. Teve no meio de semana gol contra o Peñarol e gol importantíssimo para o Corinthians manter a invencibilidade na Libertadores. Não é? Que o Pedro Raul Bidu, daqui a pouco a gente vê esse gol. Vamos direto para a zona mista. Tá aí rapidinho então o gol do Labiá. No rebote a gente fala já do gol. Mas Janice de Castro acionada com Bidu, jogador do Corinthians. Vamos ouvir aqui então o Bidu, tá falando aqui com a imprensa ao vivo. Vamos ouvir para o Mesa Redonda. Ele que está recém-chegado, ganhando mais minutos em campo. Como você havia dito, um jogo extremamente difícil, mas um resultado muito importante. E mais uma vez, com o gol do Zacarias ali, ele demonstrou que todo elenco é importante. Saiu do banco ali, pôde ajudar mais uma vez com o gol da vitória. Vitória lá, Corinthians, né? Até o último minuto a gente acreditou e conseguimos sair com os 3 pontos. Bidu, eu queria que você falasse sobre essa volta do Memphis, né? 2 meses depois. Você estava com saudade de jogar com ele, é diferente, ele passa segurança e o torcedor estava ansioso para, enfim, ver o Memphis jogando com o Fernando Diniz. Vocês também estavam ansiosos para ver? A gente sabe da importância dele para o elenco, para a instituição. Sabemos que é um jogador de extrema qualidade. Hoje a gente ficou muito feliz com a volta dele. Ali ele pôde ajudar bastante ali no jogo, bem participativo. A gente fica feliz com essa volta e fica muito feliz de poder contar com ele. Semana passada teve a convocação de seleção brasileira e muitos torcedores do Corinthians falavam de você na seleção. Você acha que você merecia ter sido lembrado? A gente trabalha para um dia ter oportunidade. É um dos meus sonhos pessoais e, se Deus quiser, um dia poder realizar isso, vou ficar muito feliz. Referente a isso, eu venho trabalhando focado aqui no Corinthians e isso acaba sendo consequência. Óbvio que é um sonho pessoal, mas é questão de paciência, continuar trabalhando e, se Deus quiser, quem sabe um dia poder representar meu país vai ser muito especial para mim. Você falou ali que é uma vitória lá Corinthians, né? E é realmente bem no finalzinho, sofrido do jeito que o torcedor corintiano está acostumado. Mas queria que você falasse também um pouquinho da importância dessa vitória para a questão do Campeonato Brasileiro, né? Corinthians na parte de baixo da tabela, se afastando um pouquinho ali da zona de rebaixamento. É um contraste também com o Corinthians da Libertadores, do mata-mata, que é um Corinthians que parece diferente. Mas a importância dessa vitória para a mudança de postura no Brasileirão, que é o que preocupa também a torcida no momento. Óbvio que a gente quer ganhar todos os jogos com tranquilidade, né? Mas tem jogos que não tem como controlar, mas o importante foi a vitória. A vitória é muito, muito importante para o decorrer do campeonato. A gente sabia o quão era importante esse jogo e só os 3 pontos importava para nós. E graças a Deus conseguimos conquistar esses 3 pontos. A gente está focado muito em todas as competições. A gente sabe que é um calendário um pouco apertado, mas a gente caminha todos os jogos como uma final. E hoje foi mais uma final para nós e a gente conseguiu dar o resultado positivo. E referente a Libertadores, a gente sabe que a gente já está classificado, mas ainda continuando trabalhando com os pés no chão. Um jogo que a gente sabe que a gente tem que pontuar para procurar a parte de cima ali no modo geral para poder decidir dentro de casa, que vai ser muito importante com o apoio da torcida. E dos 150 jogos pelo Corinthians hoje, 10 gols, 10 assistências. Queria que você falasse um pouco do passado e do futuro. Do passado, porque você chegou a treinar em separado aqui nesse clube, conseguiu dar a volta por cima, chegou a 150 jogos. E do futuro, até onde o Bidu quer chegar? 200, 300? Bom, tá aí voltando. Daqui a pouco o Labiá vai conceder a entrevista coletiva na Zona Mista e também Fernando Diniz, o Corinthians vence. Estamos falando do Labiá. Põe na tela, então, o gol de hoje, por gentileza, e na sequência, o gol que ele fez no meio de semana. E a pergunta é para vocês.
Dos dois gringos que chegaram, o Labiá, apesar de ainda não ser titular, está entregando mais em relação ao Lingard. Tá aí o gol de hoje, né? E na sequência vamos ver o gol contra o Peñarol. Dá para dizer que o Labiá está entregando mais que o Lingard? Quantos jogos ele fez? Como titular, o primeiro foi meio de semana. Então acho que ainda é cedo, né? Acho que ainda é cedo. A desconfiança do Lingard é porque ele foi praticamente demitido do futebol inglês. A torcida já não aguentava mais ele. Teve várias oportunidades. Aí foi pra Coreia. Aí vem para o Brasil. Ia fechar com o Remo, né? Estava próximo de fechar com o Remo. Então, neste momento, mas a gente não tem aí um corte legal para discutir ainda o Labiá. Neste momento, ainda o Lingard. Agora, o cara mete 2 gols. Esse no Campeonato Brasileiro é importante. O Peñarol não foi tão bonito quanto esse gol aqui. Mas foi de oportunismo. O cara estava ali, pegou o rebote do goleiro. Sim. E deu a invencibilidade, manteve a invencibilidade do Corinthians e garantiu a classificação ali. Sim, Alex, todo gol é importante, né? Todo gol. Tem uns mais que outros. Pedro Raul perde. Não fala Pedro Raul. Não tem chance de mudar a lista, ele ser convocado? Não muda o foco. Você acha que não? Não muda o foco. Labiá está pedindo passagem para ser titular nesse time, porque o Lingard teve um bom começo, na minha avaliação, com o Diniz, ajudando muito, inclusive, naquele esquema de marcação e tal, mas o Labiá em 2 jogos, gol é fundamental, ele foi decisivo no jogo, bem colocado, hoje marca esse gol, dá para começar a pensar, é verdade, como disse o Prieto, é pouco, o recorte é pequeno ainda, mas daquilo que a gente está vendo, dá para começar a entender que num Corinthians que não jogou hoje, não jogou, venceu, mas não jogou. O jogo foi ruim, né? Foi muito ruim o jogo. Num Corinthians que precisa melhorar, o Labiá pode, de repente... Se o cara em 2 jogos faz 2 gols importantes, 2 gols decisivos, por que não pensar? Porque a sua pergunta é... Mas ele comparou com o Lingard. Então, o Lingard também marcou. Se marcou contra o Barra, né, na Copa do Brasil. Então, dá para pensar, acho que dá para passar a pensar sim. Antes a gente não pensava nessa possibilidade. Agora, de repente, o cara entra em 2 jogos e faz 2 gols decisivos importantes, você começa a parar para pensar, falar, opa, tem um cara que tá dando uma resposta aqui. Entra poucos minutos e decide, faz um gol, e um golaço. Gol de quem tem noção do que tá fazendo, não foi um gol sem querer. Sim. Não é que bateu nele e entrou. Foi um gol que poucos hoje em dia conseguem fazer. Então dá para começar a pensar. Mas isso, Alex, isso aí propriamente é bom pro jogador. Ele vai criando uma motivação, claro. Ele vai entendendo... E pro Diniz também, que ganha alternativa. Ele vai entendendo o que é o Brasil, o que é o futebol brasileiro. Então eu creio que antes de ser titular, ele precisa mostrar por que ele chegou. Mas é fazendo isso que se mostra. Fazendo isso que se mostra. Agora, não quer dizer que ele é titular, né? Então é um jogador, o Lingard hoje... Ele não é que ele foi mal no jogo, é que todo o time foi mal. Mas é um jogador hoje importante no esquema tático do Corinthians. Ô Miller, coloca aqui por gentileza. Labiá merece titularidade, tá pedindo passagem. Enquanto isso, Miller, o que deve estar passando na cabeça do treinador, tendo como base o jogo de hoje, o Corinthians não entregou. Sim. Tá? Tendo o jogo de hoje, o jogo de ontem, ele fez uma declaração na última coletiva, o Diniz, elogiando o Labiá. O que pode estar passando na cabeça do treinador em relação ao jogador que vai ganhando confiança, como disse o Paulo? Quando o jogador faz um gol desse, é claro que o treinador está pensando em colocá-lo como titular. Concordo também, tem que avaliar ele depois de 5, 6 jogos. Peço só um instante ao Miller, já que a gente quer saber o que está passando na cabeça do Diniz. Começa a entrevista coletiva acompanhada por Janice de Castro e Thiago Salazar, ao vivo, Neoquímica Arena, Corinthians 1, Atlético 0. No primeiro tempo, a gente jogou um pouco errado. Mais do que jogar mal, a gente jogou errado. Não estava achando muito os tempos de pressionar. E a gente estava com muita pressa. Então, a gente errou muito passe sem necessidade. No segundo tempo, a gente corrigiu e jogou certo. E jogando certo, passou a jogar melhor do que jogou no primeiro tempo. E com isso a gente empurrou muito o Atlético Mineiro para trás. Eles foram muito dedicados, o Atlético, e se defenderam muito bem. Eles baixaram muito o time. E a gente soube ter paciência, foi modificando um pouco o jeito de jogar. As trocas também surtiram efeito. E provavelmente a gente ia fazer o gol do jeito que fez, com cruzamento e com bastante gente na área. Então foi um mérito coletivo, além, obviamente, da qualidade individual do Zacarias, do cruzamento do Matheus e da finalização do Zacarias, que eu já aproveito e já falo sobre ele. É um jogador que, sinceramente, eu conhecia pouco, e aqui no Corinthians,
Ele era muito bem avaliado pelo pessoal internamente, e eu fui conhecendo ele, eu mesmo, nos treinamentos e nos jogos, nessa loucura de calendário, com muitos jogos um em cima do outro, e principalmente no primeiro momento eu resolvi modificar pouco a equipe, para dar um pouco de conjunto das coisas táticas que a gente estava trabalhando. Ele estava com a minutagem baixa, por 2 motivos. O principal, eu tinha muito pouco conhecimento do que ele era capaz de fazer. E conforme os jogos foram acontecendo e os treinamentos, eu fui me inteirando da real capacidade dele. E ele é um jogador extremamente técnico, que dá muito volume no jogo, inteligente para jogar e um grande profissional. E acredito também que foi muito mérito de muita coisa para ele ter feito o gol hoje. Muito dedicado esse rapaz. Diniz, boa noite. Ainda dentro desse assunto do Labiá, ele chega ao Corinthians sob olhares de desconfiança, talvez por ser ali uma indicação do próprio Memphis, né? À época era um amigo do Memphis, e ele passa a ser utilizado de fato através da sua chegada, depois da sua chegada, como você bem disse, com a minutagem baixa. Eu queria me aprofundar mais nesse acesso que você gosta tanto, né, do jogador, da parte humana do jogador, porque o Corinthians conta com 3 estrangeiros não latinos, né? O Labiá também tá nessa lista. Você falou um pouco de como foi descobrindo ele. Como é que é esse acesso para você? Acaba sendo até uma novidade no futebol brasileiro, né? Nos últimos tempos, esses estrangeiros europeus, o Labiá do Marrocos, mas que jogou muito tempo na Europa também. Como é que é esse acesso, essa parte humana também, com relação a esses jogadores? Eu acho que o ser humano ele é universal. Todo mundo tem um coração, um cérebro, tem medo, tem alegria, e isso eu encontro com muita facilidade em todos os 3 que você disse. O Memphis, de origem pai paganês, a mãe holandesa, e o Labiá marroquino, de origem árabe, e o Jesse, eu acho que ele é de origem inglesa mesmo, britânica, mas eles todos são muito parecidos conosco, no sentido de que precisa de ajuda, que está numa terra estranha, que você precisa se aproximar. Acho que a vontade, o desejo de se aproximar e de ajudar, ele supera muitas fronteiras do próprio idioma. Eu acho que eles se sentiram acolhidos. Eu gosto muito de fazer, de fato, essa aproximação. O Labiá é até um pouco mais fácil, porque ele fala o português bem, porque ele jogou em Portugal, acho que 2 temporadas. E o mais importante, eu acho que os 3 são pessoas que têm um coração, nesse sentido, muito parecido com o nosso latino. Não são pessoas minimamente frias, como a gente poderia imaginar. São pessoas que têm um coração aquecido e estão cada vez mais à vontade dentro do Corinthians. Diniz aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que o torcedor veio hoje para ver aí a última atuação do Corinthians em casa antes da Copa do Mundo, mas veio com a expectativa de ter o Memphis Depay em minutos. Ele joga por 30 minutos. E eu queria que você utilizasse sempre a sinceridade, como você sempre faz. Hoje você tem da diretoria qual previsão? Mais para contar com o Memphis para o futuro, pós-Copa do Mundo, ou não contar com o Memphis para o futuro? Qual a sinalização que você tem da diretoria, já pensando em preparação pós-Mundial? A sinalização é positiva. Existe um desejo do clube, talvez o Marcelo, do presidente, o Thiago, que está aqui, o Júlio. Todo mundo tem um desejo que o Memphis fique. Então, a sinalização é positiva. Eu espero que isso se concretize. Acho que é um jogador que pode ajudar muito o Corinthians ainda. É um jogador que tem uma qualidade muito diferente. Foi muito bom ele voltar hoje, depois de 2 meses, e ele se preparou, se dedicou, e eu espero, independente, não foi o último jogo em casa, né? A gente tem a Platense agora na quarta-feira, e depois o Memphis a gente tem que se apresentar na seleção da Holanda. Mas eu espero que quando a gente voltar, que ele volte conosco para nos ajudar na sequência, não só dessa temporada, mas no devir aí dos próximos anos. Fernando aqui, tudo bem? Rodrigo, aqui ó, no fundo, Rodrigo Bessoni, tudo bem? Naquelas valências normais de um jogo, taticamente eu achei que seu time, que o Atlético foi melhor que o seu time de maneira geral. Fisicamente, você tinha poupado os caras na quinta, eu achei que ia estar melhor também fisicamente. Animicamente, eu também achei que ia estar um pouco melhor.
e até individualmente ninguém parecia estar com a estrela do jogo, ninguém pareceu ter feito um grande jogo assim. É uma análise muito corneta, ou você entende que esse foi um jogo do seu time em si que você, de maneira geral, você não gostou? E uma outra lado que eu queria que você comentasse, mais um jogo baliza 0, seu time não tomou nenhum gol aqui em casa construído pelo adversário, né? Os únicos 2 gols tomados desde que você veio, um foi contra do Mateuzinho, o outro o Ranieri perdeu a bola. Já são 7, 8 jogos e ninguém construiu uma jogada de gol aqui dentro ainda. Queria que você pudesse falar sobre isso também. Então, sobre essa sua pergunta, o teu final contradiz a tua primeira questão, que a sua afirmação de que o time taticamente foi mal. A parte tática do jogo, ela parte da parte ofensiva e a parte defensiva. Então, defensivamente, pela sua análise, o time foi muito bem e foi muito bem de fato mesmo. Então, por aí, a gente já tinha 50% do trabalho resolvido, dividindo a defesa e ataque. E acho que no primeiro tempo a gente taticamente foi mal e apressado, como eu disse na minha primeira análise. Mas eu acho que no segundo tempo, taticamente, a gente jogou muito bem. A gente ofereceu pouco contra-ataque para eles não chegaram no gol, a gente ficou com a bola uma parte do tempo e eles dificultaram muito por conta deles terem baixado muita marcação. Eu acho que no primeiro tempo, taticamente, eles jogaram melhor que a gente. Então, na questão do jogo, da proposta que eles tinham, do que eles tentaram fazer, eles foram mais felizes. No segundo tempo, eu acho que não. Então, assim, eu discordo um pouco da tua análise tática. Tecnicamente, a gente errou a gente teve alguns momentos que a gente teve dificuldade. O campo hoje ele estava diferente também, por conta das chuvas, ele estava mais escorregadio, a gente errou mais passes e domínios que a gente normalmente erra. E em relação a gente não tomar gol, é uma coisa importante, que eu acho que é mérito muito dos jogadores compreenderem que a gente precisa se dedicar muito para a gente defender bem. Hoje, se a gente defende mal, a gente não teria vencido o jogo. Podia ter empatado, podia ter perdido, porque a gente só ganhou o jogo porque a gente precisou fazer um gol só pela insistência que o time teve na final da partida. E foi um gol, já que você falou da parte tática, um gol que teve muito conteúdo tático. A gente teve paciência para circular a bola de um lado para o outro, a gente triangulou pelo lado, a gente preencheu a área, a gente estava com o rebote preenchido. Então esse lance, taticamente, foi um lance que, se você gosta de falar da parte tática, dá uma olhada que você vai ver que tem muita coisa importante taticamente para a gente conseguir fazer aquele gol, além da primazia do arremate do Zacarias. Diniz, aqui, boa noite, aqui Henrique Guilherme, Central de Chimão. Diniz, você já falou um pouquinho disso na quinta-feira no Uruguai, mas hoje o Corinthians está punido por contratar jogadores e vem uma janela de transferências que promete ser agitada para o mercado corintiano. Muitos jogadores que atraíram olhares europeus já no início da temporada, Yuri Alberto, André, Breno Bidon, entre outros que podem vir a atrair, o próprio Mateuzinho já foi citado sobre isso, você já respondeu sobre ele em uma outra coletiva. Como é que você enxerga essa possibilidade de um mercado que busca jogadores do Corinthians, mas que até o primeiro momento, até agora, você não poderia buscar reposições no mercado? Como você enxerga essa situação e como a diretoria te passa isso no dia a dia? Então, eu já falei isso, acho que na coletiva passada. O nosso maior prêmio nessa janela vai ser a manutenção do time. E se a gente for contratar, a gente vai contratar poucos jogadores. A gente tem um elenco muito bom e tem até gente até demais. E uma característica muito marcante do meu trabalho é o baixo índice de lesão. Hoje, por exemplo, a gente não tem ninguém no DM, está todo mundo à disposição. Então hoje teve 5 jogadores que não deu para incluir na lista de relacionados. Então o maior ganho da nossa janela vai ser a manutenção e com a possibilidade de uma outra contratação. Eu fiquei sabendo por agora da questão do transfer ban, mas também acho que é uma coisa que para frente a gente vai acabar solucionando. Diniz, aqui Vitor Scaroli do GE, boa noite. Eu queria que você falasse sobre um setor específico que é o meio-campo, mas de um jogador, né, que é o Alan. Hoje ele não foi titular, mas na minha opinião, pelo menos ele já vem entrando bem. Era o único jogador que você já tinha trabalhado desse elenco atual. E queria que você falasse mais um pouco do Alan e também dessa função, né? Porque me parece que está muito claro que Ranieri, Breno Bidon e Garro são titulares, vão iniciar praticamente todos os jogos, mas
Contra o Botafogo foi o Carrijo, hoje voltou a ser o André, e numa dessas você tem o Alan também, que vem entrando bem, né? Queria que você falasse um pouco desse jogador também. Obrigado. Não, foi muito bom se perguntar sobre o Alan, porque o Alan é um jogador que eu conheço bem, de fato. Ele trabalhou comigo em 2019, vindo do Liverpool, tinha jogado a temporada na Alemanha e vindo do Liverpool. Mas ele era um jovem, uma promessa, que ele foi muito bem comigo em 2019, e aí isso facilitou para que ele fosse para o Atlético Mineiro. Foi muito bem também no Atlético. Vocês se lembram que ele foi um cara que estava cotado para a seleção brasileira naquele momento. E aí no Flamengo as coisas não aconteceram para ele do jeito que ele previa. E aí a gente vai criando um alvoroço, porque em determinado lugar o jogador não consegue emplacar, de que o Alan, de alguma forma, pudesse não ser um grande jogador que ele é. Ele é um grande jogador. Ele é um jogador que tem muita qualidade técnica, é um jogador que tem muita boa aptidão física, gosta de jogar, gosta da bola, que tem passe longo, sabe mexer a bola como poucos volantes, camisa 5, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Ele consegue participar muito da saída, ajuda muito a destravar o jogo, e foi uma grande aquisição. E eu tentei levar o Alan para o Vasco, mas na concorrência ele acabou vindo para o Corinthians. Então para a gente é muito bom ter o Alan aqui, além de todos os jogadores que você falou. E o André, que você falou também, o André é uma pedra bruta. É um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa e uma qualidade física exuberante. Então eu já falei mais de uma vez que o André, é questão de tempo para ele adquirindo algumas coisas que ainda falta para ele poder seguir uma carreira de muito prestígio na Europa. Diniz, boa noite. Júlia Fernanda da Rádio Craque Neto. Agora com o Memphis de volta na equipe, o Lingard vinha sendo titular ali no ataque junto com o Yuri. Com isso eu queria saber de você, se você pensa talvez numa mudança tática, o Corinthians começar jogando com 3 atacantes. Obrigada. É uma possibilidade, mas é uma coisa que isso a gente vai ver com mais clareza para frente, né? Porque a gente vai ter mais um jogo e o Memphis já vai se apresentar para a Copa do Mundo, depois do jogo da Platense, eu acho, que é isso que é o cronograma dele. E daqui 2 jogos também a gente vai parar para o recesso aí, desse período que a gente vai ficar sem jogos. E depois, mas é uma possibilidade, sempre, variação tática, elas sempre são possibilidades, a gente vai procurar encaixar os melhores jogadores para que o Corinthians tenha mais chance de vencer os jogos. Aqui, Diniz, Daniel Soares, Bate-Fundo Esportivo. Você em diversos momentos já falou que teve conversas com o Mateuzinho, com o próprio Yuri, que seria melhor ficar aqui, pensando na carreira. Com o Memphis, você já teve ou pretende ter essa conversa sobre... Você já falou diversas vezes que quer que o Memphis fique. Você pretende ter esse papo com eles também, ficar no Corinthians? Eu já conversei com o Memphis mais de uma vez. Obviamente que eu não tenho o poder final da decisão, mas eu deixei claro para ele, e ele sabe disso, que ele é um tipo de jogador que eu acredito que a maneira que eu vejo de futebol encaixa muito com aquilo que ele tem para oferecer. Então, se a gente puder trabalhar junto, vai ser, por mais tempo, para mim vai ser uma alegria muito grande. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Vinícius Rafucci aqui do Lance. Você já falou em outras coletivas que você estava se sentindo confortável de ver que o elenco estava aos poucos entendendo o seu estilo de jogo. Estava se adaptando, estava pegando o que você passava nos treinamentos. Agora, concluindo esse seu ciclo de pausa aí para a Copa do Mundo, faltam ali 2 jogos, que é o arremate final para essa primeira metade de temporada. O que você acha que você vai precisar mais trabalhar nessa pausa? É mais a parte tática de você aprofundar esse entendimento dos jogadores daquilo que você quer para o jogo? É você fazer adaptações de alguns jogadores para cumprir determinadas funções que você quer? Você tem ido bem na defesa, você elogiou aqui hoje mais uma vez, tornar o ataque mais efetivo? O que você entende que você precisa mais melhorar nessa pausa para a Copa? Eu acho que a gente tem que atacar em todas as frentes. Acho que com o tempo que a gente vai ter depois na volta, de dar mais condição física, técnica e tática para os jogadores daquilo que eu acredito que seja o melhor para o futebol. A gente não teve nenhuma semana aberta para trabalhar. Então a gente sempre estava recuperando o jogador e ajustando a parte tática. E eu sempre no treino. Isso é uma característica que eu tenho diferente, eu acho que da maioria dos treinadores, que todo tempo que eu tenho, eu procuro treinar alguma coisa. Tanto no vídeo quanto no campo. Às vezes até levo um pouquinho mais de desgaste para o jogo, mas eu prefiro um time que está um pouco mais cansado e mais ajustado do que um time descansado e desajustado, taticamente.
Então eu vou trabalhar em todas as frentes. Vai ser muito bom esse período. Eu acredito que a gente vai saber aproveitá-lo muito bem. Diniz, boa noite. João da Lara da TV Globo aqui. O próximo compromisso do Corinthians é pela Libertadores e no último jogo você bateu o recorde e chegou a 19 jogos de invencibilidade, né, seguidos. Eu queria que você falasse um pouco o que isso significa para você, ser o treinador com mais jogos seguidos de invencibilidade na história do torneio. Não, para mim, eu não fico muito conectado nessas coisas. Eu tenho muito pouco acesso à internet, mas eu fico a sensação de alegria muito grande, né? De poder bater esse recorde. Mas não é aquilo que me motiva. O que me motiva é fazer o meu melhor todos os dias e que esse meu melhor de todos os dias gere boas consequências como essa, que venham títulos, que venham coisas assim. Minha vida é uma vida muito simples de se encarar. Eu acho que eu sou um cara que joguei futebol durante muitos anos para aprender a ser técnico. Já falei isso mais de uma vez. Então, a minha alegria é poder oferecer o meu melhor para poder que o futebol seja um veículo para mudar a vida dos jogadores, daqueles que jogam e das pessoas que assistem. Então, as coisas que advêm disso, elas, quando vêm e acontecem assim, de maneira positiva, é um plus, é uma alegria adicional. Mas a alegria principal é essa vocação que eu tenho, esse amor que eu tenho para fazer o que eu faço. Obrigado, Diniz. Terminou mesmo? Agora hoje vai Corinthians, que é nóis. Tá certo. Tá aí o Yuri Alberto, o Fernando Diniz. Como é que é? Você tá também nessa onda, Paulinho? Como é que é o negócio aí? Vai, Corinthians. Olha esse Paulo Sérgio é impossível. Bom, então é o seguinte, daqui a pouco o Labiá, também na zona mista, vamos trazer a palavra do Labiá aqui, tá? E eu já estou preparando com o Salazar os melhores momentos de Memphis Depay. Temos assuntos importantes para saber com o Salazar, porque o Diniz falou na coletiva, inclusive, ele se apresenta na seleção da Holanda, provavelmente depois do jogo contra a Platense, ou seja, ele antecipou. Esse é o plano dele. Ele se antecipou a convocação. Os melhores momentos desde que ele chegou ao Corinthians? Não. É de hoje? Se é que teve hoje. Quanto tempo vai ter? 6 segundos. Mas vamos pôr os melhores e talvez os piores. Tá. Né? Todos os momentos, então. Todos os momentos de Memphis, ou alguns dos principais momentos, tanto para um lado como para o outro. Então separa esses lances aí do Memphis para a gente saber como é que ele foi, né? E para arrematarmos o assunto Labiá. Meio de semana tem Platense, Libertadores já classificado. É um jogo para o Diniz colocar o Labiá como titular? Gol contra o Peñarol, golaço, põe na tela, o golaço que ele fez hoje, é legal. No futebol brasileiro a gente vê gol bonito, eu não me canso de ver gol. O gol do Labiá realmente, para mim, está entre os mais bonitos desse campeonato brasileiro. Se puder colocar na tela. Paulo Sérgio, você fosse o técnico do Corinthians, Labiá, o jogo já está classificado, Platense em casa, tal, jogador com confiança. É jogo para colocar o Labiá entre os titulares? Até pela fala do próprio Diniz sobre minutagem. É um jogador que está adquirindo a confiança do treinador, então é um jogo para colocá-lo sim. Até para entender mais esse jogador durante toda a competição. Nós estamos falando de um jogador de 33 anos. Lingard tem 33, o Memphis tem 32. Então, durante uma competição é muito difícil jogar todos os jogos. Então, mas é um jogo que poderia colocá-lo sim. Você sabe que eu comentei aqui na bancada enquanto o Diniz falava e o Miller falou, Preto, mas será que ele está em ritmo de jogo para entrar como titular? Aí eu fui buscar aqui a ficha do Labiá onde ele jogava. Ele chegou em fevereiro do Corinthians, não é isso? Sim. Não jogava, desde fevereiro. Em 2025 ele estava no Dalian Yanbo, na China. Fui pegar os jogos de 2025, vários. Ele não estava. Não sei se estava lesionado, se recuperou, mas não era titular. Eu vi 2 jogos que ele saiu do banco de reservas. E antes do Dalian Yanbo, ele estava no Yukon, em 2024. Em 2024 ele era titular. Então, Miller, você tem razão. Se você pegar ele como ritmo de jogo, desde 2024 que ele não tem ritmo de jogo. E por falar em ritmo de jogo, acho que hoje não teve ritmo de Memphis Depay. Não teve nada. Eu não consegui ver absolutamente nada. Vamos ver que a nossa produção separou de Memphis Depay. Na tela, então. Vamos ver aí os principais momentos do Memphis hoje. Aí, ele já ali, né? Tava saltitante, né? Ele entrou com ânimo, pelo menos. Coletinho laranja, seleção holandesa, aí é chamado. O homem vai pro jogo.
sai o André, que também está em baixa, depois que não rolou a negociação com o futebol europeu. Vamos ver agora o Memphis em campo. Eu que eu me lembre, não teve absolutamente nada aí. Miller e Paulo falando, tá tapinha curto, né, gente? Não, nós estávamos analisando o Memphis dentro de campo, eu estava conversando com o Thiago foi buscar os números, são 14 passes, sendo que 3 para frente, o resto tudo para trás. Paulo, essa bola, ele faz um cruzamento, Miller faz um cruzamento para trás sem ninguém, é falta de ritmo de jogo. Aí não consegue finalizar. Garrafa, com certeza, né, Preto? Com certeza. Ele está sem ritmo de jogo. 2 meses sem jogar. Até porque, Garrafa, ele é um jogador pesado. E tinha um tipo de jogador que demora a readquirir o ritmo de jogo, a entrar em forma, pelo peso. Né? Tem jogador que não sente. Mas no caso dele, ele vai precisar de uns 5 jogos para entrar em ritmo. Ô, Loeblin, ele, assim, olhando pelo que a gente viu hoje, ele está até numa escala abaixo do que o Neymar. Então, aí que... É verdade que ele está voltando de lesão, mas só hoje, estou pegando o recorte de hoje. O custo-benefício hoje, conversando com algumas pessoas do Corinthians, metade da diretoria acha que não tem que renovar por esse custo-benefício. Mesmo que você baixe bastante salário, aquela mordomia toda não vai ter mais, não tem como. Né? O contrato que foi feito anteriormente, e não é culpa do Depay, fizeram, ele pediu, o cara assinou, tem que cumprir. Mas tem uma grande parte da diretoria do Corinthians que acha que não tem que renovar por esse custo-benefício atual. Vamos então à Neoquímica Arena com o Thiago Salazar, conforme foi prometido. Eu vou fazer meio que um ping-pong aqui com o Salazar, até das questões que foram abordadas sobre o Memphis na entrevista coletiva, né? O Diniz disse que está conversando muito com o Memphis sobre a possibilidade da permanência. E Salazar, ele disse, o Diniz, na coletiva, né, que a diretoria sinaliza até com possibilidade, um pouco diferente daquilo que a gente está vendo aí no noticiário, até das informações que os nossos repórteres trazem. O que temos nesse momento? Você conversou com a diretoria do Corinthians? A chance é boa? A chance esfriou? É muita vontade do Diniz e pouca situação de concreto, Salazar? Olha, Garrafa, pelo contrário, esquentou a possibilidade do Memphis Depay renovar o contrato dele com o Corinthians. Conversei há pouco com dirigentes aqui, conversei com o Osmar Stabile, conversei com o Marcelo Paz. A gente foi apurar uma informação porque o Corinthians hoje soltou fez alguns posts nas redes sociais envolvendo uma das empresas que já patrocina o clube com o nome de Memphis Depay. E a notícia, a confirmação da informação que nós tivemos aqui é de que sim, a ESE Seguros, que patrocina a camisa do Corinthians, ela está interessada em participar dessa tentativa de renovação do contrato do Memphis Depay. Não sozinha, o Corinthians está negociando com pelo menos 3 empresas. A ESE é uma das patrocinadoras já do Corinthians e ela sim já sinalizou positivamente para participar dessa negociação, está disposta a arcar com alguma parte do que ficar acordado com o Memphis Depay. A ideia do Corinthians é estender esse vínculo até 2028. Vale lembrar que, por que até 2028? Porque o Corinthians fez uma proposta ao staff do Memphis Depay para pagar aqueles 43 milhões de reais que o Corinthians está devendo a ele até 2028. E o Memphis topa uma redução salarial. Ele, arredondando, custa ao Corinthians 3,7 milhões de reais por mês, isso cairia para algo entre 2 milhões e 2 milhões e meio por mês, se essa renovação for assinada, Garrafa. Ô Salazar, o fato dessa informação importante que você traz, de que está esquentando novamente a renovação do Memphis, e até o Memphis aceitando uma redução salarial, ela pode ter estar acontecendo pelo fato de não estar surgindo proposta para jogar lá na Europa? Garrafa, o Memphis, como todo mundo sabe, faz muita questão de renovar esse contrato, está fazendo tudo que ele pode e não pode para renovar este contrato. E essa informação que nós temos de bastidor, o Memphis, além de toda a adaptação aqui ao Brasil, ele não tem nenhuma proposta de nenhum lugar do mundo para ganhar o que ele ganha aqui no Corinthians. E também para ser idolatrado como ele é, com tudo que ele tem, todos os benefícios fora de campo, dentro de campo, camisa 10, tudo isso, e também essa parte financeira. O Memphis não recebeu nenhuma proposta para ganhar mais do que ele ganha aqui no Corinthians. Não à toa, ele quer muito ficar, Garrafa. Antes de trazer o tema aqui para a bancada, para a discussão da bancada, importante a informação que o Salazar traz neste momento no Mesa Redonda.
a gente veio para o programa imaginando que a situação do Memphis era uma completamente diferente. Não vai ficar, não tem acordo, não tem patrocinador, pequena. A chance é muito pequena, então atenção. Mudou. Memphis Depay, mudou o cenário. O Memphis Depay pode permanecer no Corinthians. Tá? Hoje, nós estamos aqui, falta quase 10 da noite e é a primeira vez que eu estou ouvindo essa informação de que o Memphis, que a situação mudou. Para fechar, o Paulo quer falar, toda a bancada quer falar. O Diniz também disse em entrevista coletiva que o Memphis deve se apresentar à seleção holandesa já no próximo meio de semana, depois do jogo contra a Platense. Será que o Memphis já tem essa confirmação de que vai ser convocado, que vai à Copa do Mundo, Salazar? Olha, eles estão muito confiantes. Aqui no Corinthians todo mundo tem a convicção de que ele será convocado, porque o entendimento é que ele só precisa mostrar que está bem fisicamente, sem lesão, com condições de entrar em campo e ajudar. Dessa maneira, como ele fez hoje, mesmo sem grande brilho, como você disse, Garrafa, ele mostrou que ele está apto fisicamente a ajudar. E nessas condições, a tendência é que ele seja convocado sim. E... lembrando, aqui a diretoria do Corinthians trabalha com a ideia de sentar para conversar com o Memphis nesta semana, justamente porque querem iniciar as conversas com ele presente, pessoalmente, já que depois, a partir do final dessa semana, ele deve se apresentar à Holanda e aí só por videoconferência, meu amigo. Salazar, eu vou jogar para a bancada e daqui a pouco eu quero saber de você o que teria feito, se é que você já tem essa informação, o que teria feito mudar todo o cenário e até mesmo o Memphis querer ficar no Corinthians. Por que o Memphis quer ficar tanto no Corinthians? Daqui a pouco eu volto com o Salazar, a Janice também está lá, o Labiá daqui a pouco vai participar do Mesa Redonda, continue com a gente. Eu estou surpreso. A informação me pega de surpresa, trazida aqui no Mesa Redonda, é que o Memphis vai ficar. É uma boa notícia para o futebol brasileiro, para o Corinthians, Nivaldo? E vocês fiquem à vontade para entrar no debate. Para o futebol brasileiro eu acho que sim, porque ele é um bom jogador. Eu acho que a gente não discute a qualidade do Memphis Depay. Sem dúvida. É bom jogador. Para o Corinthians é uma boa? Depende da negociação. Salário / benefícios, que me parece que é muito alto o que ele tem de benefícios. E aí eu uso como referência, eu estava procurando aqui, o Memphis, me ajuda, é um camisa 10 no time? É um camisa 10. Quem são os grandes camisas 10 no futebol brasileiro hoje? Não tem, só o Arrascaeta. Então, ele merece ganhar mais. Eu vou citar dois nomes. Matheus Pereira do Cruzeiro também é bom. O que eu anotei aqui, ele merece ganhar mais que o Matheus Pereira? Sim. Merece? Em relação ao que está jogando, mais sim. do que está jogando? Não, do que está jogando, não. Mas no que representa para o Corinthians, nós temos que fazer a conta. O que representa para o Corinthians hoje. O que representa o Memphis? Rebaixamento, Corinthians campeão. Então, tem tudo isso que você tem que pôr na conta. Se a gente não vai pegar aqui e avaliar o jogador só por esses meses que antecedem a Copa do Mundo. Não é só aspecto técnico, não, é o que entrega. O que representa o jogador hoje para o Corinthians é completamente diferente. Então, desses outros jogadores. Mas, então, Paulo, eu concordo com você. Eu concordo com você na temporada passada. Da temporada passada. Tudo bem. Eu, para mim, o Memphis muito abaixo do Neymar. E eu sempre falei isso aqui. Todo mundo criticava muito o Neymar e não criticava o Memphis. Mas o que é muito abaixo? Porque o Neymar ganha 4 e pouco por mês. O Memphis ganha 3.700 e aceitaria ganhar 2 e pouco. Não, eu até ia fazer uma conta e até perguntar pro Salazar quanto tá ganhando o Pedro Raul. Peraí, o Paulo falou do Neymar. Nós temos os números do Memphis. E os números do Neymar. Eu quero só uma coisa, tema. Assim o Memphis hoje teve 27 toques na bola, perdeu 10 vezes. Perdeu muito. Tá aqui, muito. Para vocês, nem o chute. É só um plus para agregar o debate. Comparação de Memphis com o Neymar, porque foi isso que vocês falaram aí, tá? Eu tô aqui só para distribuir a bola com vocês. Memphis, na temporada 2026, 13 jogos, 1 gol, 1 assistência, média de participação em gols, 0,16. Jogos fora... Nulo. Jogos fora, 23. Nulo. Ou seja, o Neymar está sendo muito criticado pelo que entregou no ano. Então, os números do Memphis, você gravando e a bancada gravando. Números do Neymar na temporada. Jogos, 15 gols, meia dúzia. Memphis, 1. Assistências, 4. Neymar foi melhor que o Memphis. 4-1.
Participação por jogo, 0,66. E jogos fora, 18. O Neymar, que foi muito criticado, eu só estou distribuindo para vocês. O Neymar muito criticado, os números são superiores em relação ao Memphis, gente. Até porque o Santos depende muito mais do Neymar do que o Corinthians do Memphis Depay, né? O Corinthians ele consegue ter outros jogadores que distribuem essa bola. O Santos é o Neymar e um deserto de ideias, né? Então, por isso que eu insisto que esse diretor do Corinthians me disse que para o Corinthians, né, em termos de hoje, de custo-benefício, para o Corinthians sem um parceiro ou sem uns parceiros... Ou sem um novo formato de contrato... Não, vai acabar esse papo de segurança 24 horas, Hotel 6 carro estrelas. blindado... Pô, quem fez esse contrato, com todo respeito, tudo bem que precisava na hora trazer um cara, Paulo, tudo... Mas você tem que ter a realidade do Corinthians, né? E não tinha grana para isso. Não é nem só Corinthians, é futebol brasileiro, sul-americano. Mais ou menos. Nem o Flamengo poderia pagar isso aí, cara. Não, mas existem situações que você vê que o clube, quando ele pode pagar, ele vai negociar em cima da sua realidade. Sim. O Corinthians fez um contrato do tipo assim, eu vou comprar um carro de 500 para hoje, como eu vou pagar depois, eu vejo. E aí não dá. Portanto, tipo, se não tivesse a engenharia com duas... Mas quanto o Corinthians ganhou fugindo do rebaixamento? Não, peraí. Se você fizer a conta do custo dele, o custo dele é muito alto, Paulo, porque você vê... Mas na época não era. Como que na época não Paulo? era, porque os benefícios que ele trouxe pro clube Paulo, foram excelentes. Você está buscando o resultado. Quando você vai lógico que você tem que buscar o resultado, cara. Mas quando você se nós observarmos hoje a situação do clube, aí sim eu concordo com você que precisa haver uma diminuição. Quando você contrata... Resultado é importante, mas você contrata um cara sem pagar o cara. Isso, sem saber se vai ganhar ou não vai. A dívida passou de 40 milhões. Eu concordo. É responsabilidade. E se não ganhar, você mas tem um acordo. Tem um acordo. Como disse o Salazar, mas é o futuro. Até agora, é o futuro, ele gente. jogou de graça. Isso. Pois não pagou Tá pagando, exatamente. Mas se ele chegar a um acordo num novo cenário, sim, ok. Mas a gente tem que reconhecer que esse ano o Memphis não jogou nada. Perfeito. Pô, literalmente. Ele não jogou, pô. Para. Nem entrou, né? Ficou só machucado. Prieto, com tudo que foi dito, até você lançou meio que o assunto, Paulo veio, qual é o seu balanço do que está sendo dito até aqui? Então, Garrafa, dentro disso, bom jogador ele é. Sim. Salário que você arrebenta com o clube, eu não concordo. Mas até então havia não uma era emergência no ano passado. Zona de rebaixamento, concordo com você. Havia uma emergência no ano passado, você fala, esse ano não tem? Acabou de sair da zona de rebaixamento. Mas eu não acredito que o Corinthians vai passar o sufoco que passou na temporada passada. Mas também não deve. Eu não acredito. Agora, a questão é a seguinte, é informação de agora. Se você está chegando agora, mudou o quadro Memphis Depay. O Salazar, que está lá na Neoquímica Arena com a Janice de Castro, trouxe a informação de que esquenta a possibilidade de uma renovação. Repita com uma manchete a situação do Memphis Depay, Salazar. É isso, Garrafa. Hoje é muito mais provável que o Memphis Depay renove o contrato dele com o Corinthians. Inclusive, estava passando aqui agora há pouco o presidente Osmar Stabile, vou até dar uma olhadinha aqui para trás para ver se... Essa rodinha aqui atrás de mim é o presidente Osmar Stabile que está ali, conversando com o pessoal. A gente não pode gravar o combinado ali com a assessoria. Ali é só um papo em off, como a gente costuma falar. Mas eu me antecipei, já conversei com o presidente Osmar Stabile e ele confirmou a informação que nós acabamos de dar aqui. Uma das patrocinadoras da camisa do Corinthians, já citei o nome aqui, sentou para conversar, se mostrou disposta, está interessada em participar deste novo contrato do Memphis Depay. A intenção é de assinar uma renovação até 2028. O Corinthians está conversando com outras duas empresas para fazer essa composição, começar a sentar para colocar números na mesa ainda nesta semana. E hoje, o clima aqui, até conversando assim, olhando no olho aqui dos dirigentes do Corinthians, conversei também com o Marcelo Paes, é de muito otimismo. E esquentou a conversa para o Memphis Depay ficar no Corinthians. Vou deixar uma pergunta para você e você vai me responder na sequência. Esteve na Neoquímica Arena Roger Guedes. Será? Daqui a pouco você fala. Roger Guedes, será? Neoquímica Arena hoje postou na rede social... Pera aí. Não plante esperança no torcedor. Não, eu vou fazer a pergunta ao Salazar. Miller, foi discutido passado, presente e futuro. Para fechar o futuro de Memphis Depay no Corinthians, com essa informação trazida agora, aqui no Mesa Redonda, de que o negócio pode caminhar para uma renovação, tecnicamente,
Você tem o Fernando Diniz, que está fazendo muitos elogios, gostaria de trabalhar com um jogador desse nível. O quanto o Corinthians pode agregar com o Memphis, trabalhando com o Diniz, para mudar aqueles números que não são bons na temporada? Olha, Garrafa, ele tem que jogar e não machucar. Claro que ele vai renovar pelo passado que ele fez, não pelo presente. Porque esse ano um gol está devendo. Quer dizer, então ele quase não jogou esse ano pelo Corinthians. Ele vai renovar pelo passado que ele conquistou o título da Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. Ponto. Tecnicamente ele é um bom jogador? Claro que ele é um bom jogador. Agora, o Corinthians vai renovar dizendo assim, olha, a gente não tem R$1 para te pagar, condições de te pagar. A gente vai trazer a empresa tal para te pagar o salário. Ele vai aceitar? Provavelmente sim, como disse o Salazar. Mas ele está renovando o contrato pelo passado dele. Pergunta para vocês, o Memphis pode entregar mais do que já entregou, não é do que entregou no ano, do que já entregou desde que chegou com o Fernando Diniz? O Fernando Diniz tem essa capacidade? Tem, mas ele precisa jogar. Quer dizer, não adianta a gente ficar aqui também. O cara não joga. Vai jogar depois da Copa. Você tem essa certeza? Ué, a tendência, né? Se espera, A tendência... Ele machuca fácil esse ano. Exatamente, a tendência a gente não pode garantir, Garrafa. Então, assim, primeira informação, ó, não tem proposta nenhuma. Então, já facilita de ficar. Tá? É a primeira coisa. Segunda, eu topo baixar meu salário. Mas se ele jogar, o Diniz, a pergunta é, se ele jogar, o Diniz pode dar, fazer mais, ele tem crescer nas mãos do Diniz? Garrafa, essa questão aí tá fora de questão. Ele jogou com o Ramon Dias, pô. Então. E o Ramon Dias é estrategista? Mas o Diniz é um técnico de um perfil diferenciado no futebol brasileiro. Ele tem condições de jogar, tem condições de jogar, claro que tem. Tecnicamente é um baita jogador. Jogador de Copa do Mundo, jogador de nível altíssimo. Eu acho que o Memphis tem condições de evoluir nas mãos do Fernando. E outra, coloca 3 parceiros comerciais para pagar o salário dele, já melhora a vida do Corinthians e, sobretudo, Paulo Sérgio e Miller. O ambiente com os jogadores também, né? Claro. O ambiente com os jogadores também melhora, né? O que mais conta. A chegada do Memphis no Corinthians tirou a pressão do Yuri Alberto. O Yuri Alberto era o jogador mais cobrado no Corinthians. Achincalhado. Quando ele chega, a pressão sai do Yuri, o Yuri começa a crescer na competição. Olha lá, quem tá indo embora? Olha quem tá indo embora lá. O pessoal fica lá de boné ao fundo, ó. As imagens exclusivas aqui do mês da saída do Memphis Depay, olha lá. Então, hoje, pro elenco, é um jogador importante. E não resta dúvida, Loeb, que ele vai jogar. Agora, se machucar, todos nós somos passivos a isso. Todos nós somos passivos. Agora, ele joga, a gente fala do Neymar, que joga com uma perna, do jogador que foi convocado. O Memphis joga com uma perna, que esse jogador está aí na banca. Me permita acrescentar, estou gostando do debate, né? Estou gostando do contraponto do Loeb. Vou colocar um pouco mais de tempero nessa discussão. No recorte de 2 anos e meio, o Palmeiras, que paga em dia, que tem, a gente sabe, uma estrutura perfeita, a coisa está caminhando muito bem no Palmeiras. O Palmeiras, com toda essa estrutura, tá? Isso não é uma crítica ao Palmeiras, é um elogio, mas com toda essa estrutura, num recorte de 2 anos e meio, ganhou um Campeonato Paulista. Sim. O Corinthians, com o Memphis, deve 45 milhões, e é transfer ban pra cá, e vem São Jorge, e desce, e vai pra lá, e o Corinthians entra em crise, e parece o Diniz, e sai o Dorival, tal. O Corinthians, no mesmo recorte de 2 anos e meio, com todos esses problemas, o Corinthians está com transfer ban, né? O Corinthians está com transfer ban. O Corinthians, em 2 anos e meio, ganhou o Campeonato Paulista, em cima do Palmeiras, ganhou uma Copa do Brasil. Eliminando o Palmeiras, e ganhando em cima do Vasco da Gama, lá no Maracanã, e ganhou uma Supercopa do Flamengo. Contra o Flamengo. Então, pagar é só um detalhe. Não estou dizendo... Pagar é só um detalhe. Você está falando para mim o seguinte, o Corinthians contratou o jogador... Estou falando de bola. Sim. Bola. Tudo bem, mas a bola, o resultado que vocês passaram aqui de título, podia não acontecer. Então você contrata o jogador, como contratou o Corinthians, não pagou nada. O Corinthians deve para o cara uma paulada, 40 pau, ok? 40 milhões não são 2 milhões. Nós estamos debatendo aqui porque o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil e do Paulista. Porque nós não estamos discutindo, irmão. Nós estamos falando aqui... do resultado. Isso não vale? Isso não vale? Se foi viável a contratação dele ou não. Sim, Paulo, então tudo bem, mas contratação não dele. foi porque não foi pago. Você tem que pagar o cara, Paulo. Como você Ele não está sendo pago essa 40 milhões, cara. Sem defender quem paga no futebol brasileiro. Sem defender. Mas quem paga hoje em dia? Flamengo e Palmeiras, vai. Se for analisar. Cruzeiro, todo mundo Cruzeiro. Cruzeiro 3 para quantas equipes na Série A? Tá certo isso?
Não estou Então, dizendo, não estou defendendo. Não é via de regra. Não está dizendo Não estou isso. defendendo nada. Ele não está dizendo que o fator de não pagar está certo, está errado. Todos nós sabemos disso. Exatamente. Todos nós sabemos disso. Agora, o jogador, ele é importante para o Corinthians. Sem dúvida. Então, nós vamos fazer o quê? A diminuição? Vai ver a diminuição? A discussão não é esforço essa. A discussão, para que esse eu concordo jogador- com você. Eu só acho o seguinte. Para você essa imagem, o Loeb, olha lá, dando autógrafo lá. Não Zacária. tenha dúvida. A discussão... Além de tudo, ele indica jogador ainda, hein? Tudo bem. Isso, que, por exemplo, se ele sair agora, os caras que ele trouxe também vão ficar meio tristes. O parceiro foi embora. Só estou dizendo, Paulo, que a gente, evidente que você contratou para salvar o Corinthians do rebaixamento, ganhou uma Copa do Brasil, Paulista, só que o risco de você Olha ele lá, contratar olha lá. e não É o dar Memphis. certo, e não pagar, não faz sentido. Não é planejamento. Isso me incomoda também, Mas galera. ninguém está defendendo eu tô isso. falando planejamento O Paulo, você no está Brasil, defendendo cara. isso, Paulo? Não falei isso. O Eu estou planejamento do Brasil quando Tudo existiu. bem, Paulo, eu não estou dizendo que você está defendendo isso. Na Estou sua dizendo para você totalidade. que buscar só o resultado da contratação, na minha visão, é um pouco simplista, porque a gente não olha a engenharia financeira do negócio. Porque tem que pagar. Ô Prieto, o Osmar Stabile não está tentando fazer o possível e o impossível para que deixe o Loeb um pouco mais feliz e entenda que o Corinthians vai pagar as suas dívidas? Você tem sentido isso no Corinthians? Não, tomara que consiga. O que eu estou pensando e achando aqui até engraçado no futebol mundial, não é só no Brasil. O engraçado do futebol, o curioso do futebol, é que o Corinthians, nós podemos dizer assim... vai interromper, não? Não, só um Claro, detalhe claro. aqui, ó. Ele tem time, Olha ele o tem segurança staff. lá, olha o staff dele, Team Memphis. não não é segurança do legal. Corinthians. Olha lá, para você, Loeb, fez positivo para você. Gente, Ó, deixa deixa o Loeb discutindo. o Prieto Eu estou discutindo. Tem que pagar o cara. Nós podemos dizer que o Corinthians foi bem por linhas tortas? Podemos. Sim. E ganhou Paulista, Copa do Brasil. Ótimo, legal. Você comparou com o Palmeiras, no mesmo período, pagando e não venceu. Ok. Eu me lembrei aqui, por acaso, do PSG, com Mbappé, Messi, Di Maria, Neymar, e não ganhava nada. Por quê? Ganhava lá o campeonato francês, ainda perdeu no ano para o Lyon, com essas feras. Mas o intuito lá é Champions League e não ganhou. Sim. Então não é só a grana. Você não faz o futebol só com dinheiro. Claro que não. Não é isso. Tanto é que pra tem nossa muita realidade coisa aqui, envolvida. É importante ter uma grande estrela. O Memphis é a estrela. Lembra o Flamengo de 95? O ataque dos sonhos, Neymar. Sim. Romário, Edmundo, Sávio. É isso aí. Assim, e não ganhou nada. É isso aí. Foi um fiasco. Só quero lembrar vocês que se vier o fair play prometido pelo presidente da CBF, Aí pelo a casa Samir, cai. aí eu quero O senhor ver. quer fechar o Corinthians, hein? Não é isso, mas não é só o Corinthians. Não tem Vai acabar cabimento. o Você futebol. está devendo. Você sabia que o Leão Não, recebeu de São Paulo desde 2005? evitar fechar a maioria dos clubes. Mas você tem que fazer. Eu acho que o projeto do Samir, se vier à tona, tá? Você pode contratar. Você tem que apresentar, ó, das minhas dívidas antigas eu vou pagar X. Se eu vender, ou o que eu vender de jogadores, você vai poder contratar Y. O que não tem cabimento é 3 bi de dívida para contratar mais um cara. Loeb, está bem clara a sua opinião no aspecto financeiro e até a maioria da bancada concorda, mas há uma realidade no futebol brasileiro. Eu pergunto para você, vamos pegar aqui o maior rival do Corinthians no Campeonato Paulista, hoje o futebol paulista é o Palmeiras. O Palmeiras prefere enfrentar o Corinthians numa decisão com ou sem o Memphis? São duas coisas distintas. Você está falando da questão dentro de campo, eu estou falando da coisa estrutural de uma negociação. Já está claro, de uma a estrutural negociação ficou clara. financeira, ok? Financeira também. Para o produto, é como ir agora para a Copa do Mundo, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. O produto, a Copa do Mundo, precisa dos três. Precisa dos três. O que menos importa é se o Cristiano Ronaldo vai jogar todos os jogos, se o Messi vai ser titular da Argentina, se o Neymar vai jogar só contra o Haiti. O produto precisa. Claro Tá que envolvido, né? É lógico. Uma final do Campeonato Paulista Brasileiro, Libertadores, que for Palmeiras e Corinthians, por exemplo, e tiver o Depay em campo, Garro, Depay, é outra pegada. Claro que é mais legal. É lógico que é mais legal. Eu estou discutindo apenas essa coisa dos clubes contratarem, continuarem contratando sem responsabilidade. Está claro isso. Está claro, ficou claro e cristalino. E a maioria da bancada, todos nós concordamos com o seu pensamento. Só que a realidade do futebol brasileiro, ela é triste. Agora, essas imagens captadas pelas nossas câmeras, o Memphis, ele é midiático. Sem dúvida. Estivesse ele de saída, ele ficaria sabendo que está todo mundo filmando, ele dando autógrafo. Este é um sintoma de que
daquilo que disse o Salazar vai se concretizar? Ele tá bem Memphis, alegrinho. Memphis vai ficar no O ambiente Corinthians? tá leve ali. É um sintoma essa imagem? Pode ser, um ambiente leve, tranquilo. Se ele tivesse preocupado, carrancudo, com problema, ele tinha vazado, entrado no carro e área. Tá ali dando autógrafo. E teria tirando todo o foto. direito. Lógico. Eu acho que sim. Mas ele tá ali faceiro, livre. Tá feliz. livre. Rafa, 42 mil torcedores dentro do estádio, jogando no Corinthians, ganhando bem, vai para a Copa do Mundo, líder na Libertadores da América, classificado na Copa do Brasil. Pô, tá uma maravilha, né? Preto, eu sou de acordo que todo time grande, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Corinthians, tem que ter uma estrela. Um camisa 10, assim, tipo Memphis, Neymar, ídolo, né? Arrascaeta, o ídolo. Flaco Ídolo. Lopes. Tem que ter esses caras Abel assim. Ferreira. É uma estrela. Nem gosto jogando. Não, mas é uma estrela, Miller. A imprensa que fez o Abel estrela. Eu não Eu quero. também acho. Ele é já treinador. É isso aí, Xará. Flaco Lopes, que pra mim é o melhor Daqui a pouco jogador ele do vai falar Palmeiras, isso, se prepara, Miller. disparado. Eu falo isso há 2 anos. Eu acho que todo time tem que ter esse cara. O Corinthians tem que ter um meio. Roger Guedes é uma estrela? Não acho. Se ele tivesse ficado no Brasil e Do tivesse peso conseguido- do Memphis, não. Não, Agora mas... poderia ser. Tá, vamos saber então com o Salazar, né? Porque tudo tá caminhando, repito, Memphis encaminha a renovação com o Corinthians, volta à Neoquímica Arena. A pergunta foi feita ao Thiago Salazar, eu tenho certeza que fiz a pergunta, se ele não tinha a resposta ainda, já foi nos contatos, mexe pra cá, mexe pra lá. Salazar, Roger Guedes, mesmo sem dinheiro, como disse aqui o Loeblin, o Corinthians, de repente, pode repatriar o jogador? Deixa eu pensar bem qual é o verbo que eu vou usar para lhe responder essa pergunta. Eu vou dizer o seguinte, o Corinthians tem interesse no Roger Guedes, isso dá para a gente dizer. O Roger Guedes fez uma postagem nas redes sociais, talvez a gente tenha para mostrar ao nosso telespectador, mostrando ele chegando aqui à Neoquímica Arena. Como que isso aconteceu? O Roger Guedes está em São Paulo há alguns dias, aqui em Barueri, na casa dele, soube aqui do jogo e pediu para vir. Entrou em contato com pessoas do Corinthians e disse, olha, gostaria de ir no jogo, gostaria de assistir essa partida aí no estádio, vocês me ajudam? Prontamente essas pessoas da diretoria do Corinthians disponibilizaram um dos camarotes aqui da Neoquímica Arena para o ex-atacante do Timão, que veio, fez uma postagem, assistiu ao jogo aqui, ele jogou pelo Galo também, mas o pessoal crê que ele veio por causa do Corinthians. E eu aqui nos corredores da Neoquímica Arena encontrei o Marcelo Paes. Perguntei para ele sobre essa situação com o Roger Guedes e ele disse, olha, a torcida receberia ele de braços abertos. É um grande jogador, quem sabe? E aí vale a informação, ele tem contrato com o Al Rayyan do Catar até 30 de junho de 2027. O Corinthians hoje não tem dinheiro para pagar multa rescisória. Mas se ele de repente conseguir uma saída de lá, eu não tenho nenhuma dúvida, pelo que a gente viu e ouviu aqui, de que o Corinthians vai tentar trazê-lo. Aí, Loeblin. Para com isso, gente. Eu não. Para com isso, para com isso. O cara tá ganhando 5 milhões lá, ele iria ganhar mais do que o Memphis aqui. Vai abrir mão? Pô, ele vai abrir mão de 5 milhões, não, o Memphis tá ganhando, vai ganhar 2. Mas vai ver, já cansou, quer voltar pro ganhar Brasil. 2. Tá bom, deixa o Memphis quietinho. Deixa o Loeblin O jogador vai assistir o jogo. vai pagar. Ele vai assistir o jogo uma partida no Neoquímica, não significa que ele tá indo pro Corinthians. Não, claro que não. Não, mas claro, o sonhar é livre. Mas também ninguém tá sonhando com ele também. Você não, mas ninguém o Salazar pelo jeito tem parte da torcida que sim, Paulo. Imagina, ainda mais o cara aparecendo lá no estádio, aguça a emoção do torcedor. Você que é meio insensível, não liga pra isso, mas o torcedor mesmo... Se o Gabriel Jesus aparecer no Palmeiras... Ele sente o cara presente. É a mesma coisa o Gabriel Jesus vai no campo do Palmeiras. Pô, volta agora. Não vai voltar, calma. Vai voltar um dia, mas não é agora. É a mesma relação. É a mesma relação. Não tem chance. O torcedor, quando colocar no papel, ele vai falar, não, melhor deixar o Memphis, deixa o Roger Guedes lá no Catar. Isso. Agora, tá o que o Roger poderia significar ao Corinthians seria, por exemplo, uma reposição ao Yuri Alberto, que não existe. Caso o Yuri Alberto vá embora, seria a luva, né? Sim. Encaixaria... Mas o Paulo E também teria que diminuir. Ô, Paulo, você não acha que o Pedro Raul vai cobrir o Yuri Alberto? Ah, para. A gente vai ouvir. A Janice de Castro está chamando porque o Labiá falou, foi o destaque do jogo, pelo gol que fez.
Nós vamos ouvir o Labiá e aí no destaque final do Salazar ele atualiza a situação do Yuri Alberto, que depois daquela polêmica declaração a coisa parece que não está fluindo. Tem proposta, não tem, vai sair, não vai sair. O Salazar daqui a pouco traz o destaque final e eu quero a Janice de Castro com a estrela do jogo, o marroquino Zakaria Labiá. Na tela. And I'm a friend. We are brothers, and it's good that we have this relationship. But I came here to show my quality, and I hope that everybody shares the same words like me, because I come here to write history, to come here to show my quality in Brazil. Bom, tá aí então o Labiá, né? Vocês já opinaram a respeito. O Labiá perdeu a oportunidade de ganhar o torcedor. Fala em português. Fala em português. Mas ele tem falado algumas situações, ele já falou na O próprio Diniz mencionou que ele fala português, fala bem. Jogou 2 anos em Portugal. Não é nem que falasse pouco, fala em português, ganha o torcedor. Ele precisa ter um cara de marketing. Com o gol de hoje, ele pode falar a língua que ele quiser, Paulo Sérgio. Vamos então com o Thiago Salazar no destaque final aí do Corinthians. E nesse destaque final, gostaria que você trouxesse informações do Yuri Alberto, Neoquímica Arena. Salazar, parabéns pelo trabalho, bom descanso assim que você desconectar da gente aqui do Mesa Redonda. Imagina, Garrafa, grande programa hoje. Olha só, meu destaque final sobre o Yuri Alberto, que tem para a gente explicar para o torcedor, o Yuri Alberto, apesar de ter feito aquela manifestação, que inclusive ele pediu desculpas públicas e também internas dentro do vestiário. Teve o problema dele lá, não está mais trabalhando com o André Cury, colocou o pai à frente disso. E o ponto é, o Corinthians recebeu algumas sondagens, recebeu propostas pelo Yuri Alberto e também por outros jogadores, mas absolutamente nenhuma proposta que chegou para o Corinthians em 2026 interessou para o clube, sobre nenhum jogador. O Corinthians falou, os dirigentes do Corinthians falaram comigo o seguinte: chegaram propostas? Sim. Alguma interessante? Não, absolutamente nenhuma. Vamos aguardar e ver o que aparece. Portanto, é aquilo que o Fernando Diniz fala, o prêmio por aqui é manter este time. Garrafa, volto com você, grande programa. Amanhã tem mais no Gazeta Esportiva. Tá certo, amanhã você volta aqui no nosso Gazeta Esportiva, antes do destaque final da Janice de Castro, também lá na Neoquímica Arena. Então, Yuri Alberto, na visão geral de vocês, ele, depois daquela declaração, sentiu o golpe, caiu de porque rendimento? A pressão ficou muito grande para cima dele. As cobranças aumentam quando acontece isso. Quando e os resultados negativos começaram a aparecer. E ele, no último jogo, por exemplo, contra o Peñarol, ele jogou 10 minutos e perdeu 3 gols feitos. Então, assim, ele precisa se cuidar, inclusive cuidar da sua imagem, para não se prejudicar outra vez e entrar numa sequência ruim, porque o corintiano, quando ouve uma coisa dessa, fica cabreiro. Pô, o cara tá falando que quer ir embora, o nosso centroavante aí, então, ou vai embora de uma vez ou fica direito. E fica direito o que quer? Fazer gol. E... ele fez aquele gol lá que tirou aquela nhaca de 9 jogos sem marcar, mas já começou de novo uma nova sequência, porque não marcou de novo. Então, o torcedor fica cobrando um pouco mais depois do que ele falou. Ele está pagando pela língua agora e cabe a ele se recuperar. Cabe a ele se recuperar fazendo o quê? Fazendo gol, que é o que o torcedor espera dele. Ô Prieto, Yuri Alberto, ele se equivocou naquela declaração? Sim. A permanência do Depay pode reativar o modo Yuri Alberto? Eu estou pensando, sabe como, Garrafa? Ele foi mal, não foi legal, não foi bacana. Mas eu estou pensando assim, ele está numa contagem regressiva. Vem o jogo contra o Platense, depois tem o jogo, o Grêmio, né? Grêmio fora de casa, e parou. E parou. Então, uma contagem regressiva dele é para a Copa do Mundo, todo mundo esquece, vamos acompanhar a seleção, vamos falar do Neymar e o Yuri volta em agosto. Sabe o que eu acho que é mais ou menos Rafa? isso. Foi um desabafo de desespero do Yuri Alberto. Por quê? Porque ele, com 25 anos, ele fez esse desabafo no dia seguinte que divulgaram ou que descobriram a pré-lista do Ancelotti para a seleção brasileira. Quando ele percebeu e quando nós vimos que o nome dele não estava nessa pré-lista, ou seja, talvez ele tivesse ainda alguma esperança de figurar numa pré-lista. Quando ele viu que já era carta fora do baralho da seleção brasileira, pelo menos para constar, isso entra no currículo do jogador. Eu já estive na pré-lista da Copa. Isso valoriza o cara no mercado. Então ele viu que não estava, no dia seguinte ficou aquela coisa, quer saber? 25 anos, o Ancelotti renovou o contrato. Ele vai ser o técnico para a próxima Copa. Eu não vou ser convocado nem para a pré-lista. Eu vou buscar uma vaga na Europa, na Itália principalmente, para entrar na seleção italiana.
que não vai à Copa do Mundo há 3 edições, tem uma seleção horrorosa e ele se colocando lá, poxa, lá eu tenho uma condição melhor de chegar a uma seleção e disputar uma próxima Copa do Mundo. Início de um ciclo, Então inclusive. ele se precipitou num desabafo de desespero. Não entrei na seleção, preciso me virar para ir para a Itália o quanto antes. A opinião do Diniz, Paulo, a opinião do Diniz é que ele quer que permaneça o elenco. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês. É muito importante hoje num clube, se você tem um treinador como o Diniz, com a experiência do Diniz e com o olhar do Diniz. Então, seria o momento do Diniz chegar, Yuri, fica aqui mais um tempo. Vai chegar o seu tempo de seleção, dos seus objetivos, de transferência. Vai chegar tudo isso. Agora, sabe o maior problema que nós estamos vendo? Esses jogadores dão mais ouvido para as pessoas externas do que propriamente para o treinador que está com ele lá diariamente. Então fica dando ouvido para empresário, fica dando ouvido para aquele que faz lá musculação, preparador físico e não sei o quê, né? Staff, o jogador tem o staff dele hoje, externo. Então, calma, Yuri, calma, não vai na conversa dessa galera que eles só vão te prejudicar. Ô Miller, imaginando que o Memphis permaneça, né? Aí a gente tira, obviamente, o Lingard do time, coloca o Memphis, e aí o Garro, com muita moral, seria o Tringin novamente. Yuri, Memphis e Garro. Nas mãos do Diniz, é um Corinthians para o segundo semestre, com possibilidade de título a permanência do Yuri? Sim, claro. O Yuri não tem um substituto hoje lá no time. E esses jogadores juntos, estando bem e jogando constantemente, como naquele ano com o Ramon Dias, sim, que o time foi muito, muito bem, mas eles jogaram os 4 juntos, todas as partidas. Isso é bom para o treinador, é bom para o time. Então, o segundo semestre, a esperança é essa. Agora, é claro, depois que o jogador dá uma declaração dessa, significa que ele não está contente no clube. Com a permanência desses jogadores, o Corinthians briga por título? O Loeblin, briga, de pontos corridos, difícil. Brasileiro, brasileiro, né? Mas nas Copas está vivo, briga. Não, mas essa escolha que o Corinthians fez ano passado e deu certo de fazer a opção pelas Copas, não quer dizer que esse ano novamente vai dar. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro, o Corinthians devia dar um pouco mais de atenção do que vem dando, né? Quer que ele abandone as Copas, né? Não, eu só acho que o Campeonato Brasileiro precisa de respeito. Tudo bem, pontos corridos, 38 rodadas, tem jogador que não gosta, é muito jogo, é melhor um torneio de Copas, eu faço 12 jogos, 14 jogos, mas no ano passado e esse ano de novo, Paulo, o Corinthians eu acho que precisa se dedicar mais ao brasileiro. Para chamar a Janice de Castro, Prieto, mas você não tem acompanha... elenco, É isso que eu ia falar, então não adianta. Você pode ver que todos os times estão nivelados. Não tem aquele time, a não ser Flamengo e Palmeiras, que podem despontar. Então todos os times ali... Mas não precisa disputar em 16º lugar, né, Mas Paulo? inclusive você vê na tabela. Da zona de rebaixamento, Tá todo mundo pro quinto colocado são 5 pontos. É muito pouco. Ô Prieto, você acompanhando em loco Libertadores, o Corinthians dá para brigar pelo título da Libertadores? O time do Corinthians vai crescendo, né? Se classifica em primeiro lugar no grupo. E aí vai para o mata-mata, oitavas, quartas e semis, são 3 jogos mais. É claro que briga. É o Corinthians. É claro que briga. Por falar em Corinthians, para desconectarmos lá, Neoquímica Arena, a Janice de Castro, também parabéns pelo trabalho de hoje. Janice, eu quero o seu destaque final aí da Neoquímica Arena. Boa noite, Janice. Meu destaque é ele, boa noite, meu destaque é o Labiá, o marroquino. Olha, ele morou 3 anos, jogou 3 anos em Portugal. E ele entende português, gente, mas ele ainda é inseguro para responder. A gente pergunta em português, não precisa nem repetir, ele entende tudo, mas fica inseguro, é isso. Ele estava acompanhado da esposa, acompanhado da filhinha, que deve ter uns 5, 6 anos, estava muito feliz e ele falou que hoje foi um sonho de criança, né? Estava muito feliz em marcar o primeiro gol dele aqui na Neoquímica Arena. Ele falou uma coisa legal, eu estava esperando essa chance. Eu espero que com a atuação de hoje eu tenha mais oportunidades, ou seja, ele está pedindo passagem. Ele também despistou quando perguntado sobre a renovação do Memphis, se ele sabia de alguma coisa, disse que está torcendo pela convocação do holandês, mas ele ficou bravo, Garrafa, eu vou te contar. Perguntaram assim para ele, você era conhecido como amigo do Memphis, e agora você está fazendo gol. Ele falou assim, peraí que eu mereço respeito, viu? Eu fui campeão em 3 países.
É isso, Garrafa. Uma ótima noite para vocês. Tá certo. Então, amanhã a Janice de Castro volta no nosso Gazeta Esportiva. Garramos conversar do Corinthians aqui, mas tem, obviamente, o jogo que valia liderança, até por pontos perdidos, entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras 1, 2, 3, Flamengo 0. Na tela. Recebeu o Palmeiras no Maracanã e começou o jogo pressionando o adversário e colocando Carlos Miguel para trabalhar. Só que aos 20 minutos, Carrascal subiu demais a perna em dividida com Murilo e acertou o rosto do zagueiro. Resultado, cartão vermelho para o atacante rubro-negro. Com um a mais, Marlon Freitas lançou na área para Alan, que fez o passe para trás para o Flaco, que dominou, limpou a marcação e mandou para o gol. 1-0 Verdão. Já aos 11 da segunda etapa, Arias tentou o chute, a bola explodiu no Varela e, quando o lateral foi tentar afastar, Alan chegou antes e marcou o segundo do Palmeiras. E nos acréscimos, o contra-ataque do Verdão foi certeiro. Jefté invadiu a área, passou para o Paulinho, que dominou e bateu para o gol. O Rossi se atrapalhou e viu o adversário marcar o terceiro. Na comemoração, Paulinho fez gesto de silêncio e os jogadores do Flamengo entenderam como provocação e uma confusão generalizada tomou conta da partida, com atletas e membros das comissões técnicas dos dois clubes trocando empurrões no gramado. Põe na tela pra gente a expulsão do Carrascal, né, no lance com o Murilo. Vamos ver aqui. Bola parou ali os jogadores reclamando, vamos ver, o árbitro já saiu, já puxando o vermelho. O Pedro fala, você tá maluco? Loeblin, e aí? Aí que ele não tá maluco, né? Porque esse é o lance da polêmica que você falou? A gente polêmica? Vamos ver o Miller. A gente pode discutir qualquer lance, mas tem que ser em cima da regra. Cada regra tem as suas determinações. Hoje a FIFA fala que se o jogador vier pelo lado ou vier por trás, o jogador, eu não tô vendo, e aí eu levanto o pé e acabo atingindo, que é um jogo brusco, eu vou tomar o cartão amarelo por levantar o pé. Agora, de frente, estou vendo o jogador, eu estou correndo o risco de atingir. Ele corre o risco, né? Ele corre o risco de cometer, fazer o que fez. Assume o risco. Assume o risco. E a FIFA considera o rosto e a cabeça, o termo que eles usam é partes sensíveis. Então, o peito também. Então, mas a cabeça e o rosto são intocáveis nessa questão de jogada dividida de frente. E foi o que aconteceu, tanto é que o Murilo machucou o rosto e o ombro. Depois o Palmeiras divulgou até uma imagem, né? Foi. Sinceramente, eu não consegui. Ontem eu vi algumas pessoas tentando debater. Eu não consigo ver argumento para você debater essa expulsão. Olha aí. Tem uma outra coisa que eu convido vocês para fazer o seguinte exercício. Pensa bem, sem você ver o lance, você está transmitindo esse jogo, estou narrando no rádio, Miller, todos vocês comentaristas. Falta cartão vermelho. O rádio você tem que dar detalhes. O Murilo tem 1,88 m. 1,88 m. O Carrascal tem 1,79 m. Ele levantou o pé dele acima da própria altura. Sim. O Murilo não abaixou a cabeça. Não. O Murilo permaneceu ereto. Ele levantou o pé dele acima da cabeça dele, assumindo o risco de lesionar o Murilo. Miller, e foi o que aconteceu. O lance para você, Miller. Não, veja bem, eu cheguei aqui dizendo que não foi para expulsão. O Loeblin me convenceu porque ele é um especialista na área, né? Vou discutir com o especialista. Agora, também a imprudência do Carrascal foi muito grande, como disse o Preto, né? Ele é mais baixo que o Murilo, ele levanta o pé, porque ele tem uma elasticidade boa, o Carrascal. Ele tem um jogador muito... Porém, ficou provado aí. Exatamente. Ele foi muito imprudente. Então, agora, o Palmeiras construiu essa vitória. Quem me convenceu não foi o Loeblin. Quem foi? A fala dele não me convenceu em nada. Eu tava aqui olhando e tal. Foi a imagem. Mas aí o Pietro veio falando do tamanho dele e da perna dele. Aí me convenceu. Eu devia. Certinho. Metade dos caras que eu botei pra fora que acertaram você, eu tô arrependido. Não me convenceu. Eu tô arrependido de ter expulsado metade dos caras. E só antes de falar da vitória em si, mas só pra fechar esse assunto da expulsão, o que me causa indignação, na verdade.
O Leonardo Jardim, que já tinha visto esse lance depois do jogo, ele vem na coletiva e não só ele fala que não concorda com a expulsão, mas ele coloca em jogo a idoneidade do árbitro. Quando você comete uma calúnia, por exemplo, isso chega a ser crime, passivo de processo e tudo mais, porque o árbitro é um ser humano. Aí você vem e fala publicamente que o árbitro foi tendencioso, que ele ajuda o Palmeiras em 90% dos jogos, o Palmeiras ganhou sob o comando dele. Falou isso na coletiva, né? Falou isso na coletiva. E isso provoca um efeito cascata perigosíssimo, tanto é que no voo de volta... A gente tem essa imagem do voo de volta, o árbitro da Vila Lacerda indo para Brasília. Não, Espírito Santo. Espírito Santo. No avião ele foi apupado por torcedores. Xingado. A gente tem essa imagem. Vamos ver então, em cima do que o Alex está falando. O técnico do Flamengo espinafrou o árbitro e aí, olha o árbitro voltando para... É rápido, voltando para a sua cidade. Vamos ouvir o árbitro da Vila Lacerda no avião. Recebeu o upgrade do Palmeiras, né, filha da mãe? O Pix caiu, né, safado? Tá. E ele correu o risco. É um clima de ameaça. De ser colocado para. Ele que podia dançar no voo, porque o comandante podia, por uma questão de segurança de voo, pedir para retirar o árbitro, que é um absurdo. Não vai retirar 20 pessoas que estão xingando ele. Vão retirar o árbitro. Só é o seguinte, eu concordo com o Alex, né? Se eu optar hoje 10 jogos do Flamengo ou 10 jogos do Palmeiras, a chance de eu ter vitória do Flamengo e do Palmeiras em 90% é muito grande, porque a diferença dos clubes com os demais é muito enorme. Então, assim, você coloca, você expor o árbitro desse jeito, primeiro que assim, o Léo Jardim, ele faz uma imagem, tem uma imagem do lance, que ele fala assim, o Murilo abaixou. Pô, pelo amor de Deus, gente. Ele não lidou com a verdade, ele não lidou com a verdade. Boa. Na hora da expulsão e nem na coletiva. Mas não foi só o Léo Jardim. Não. Teve jornalista que também disse que o árbitro foi comprado. É outra irresponsabilidade. Esse não pediu desculpa. E em cima de tudo isso, eu até não tem problema falar, porque não é uma informação confidencial que precisa guardar sigilo. Eu entrei em contato com o Rodrigo Sintra, que é o presidente, o diretor da Comissão de Árbitros da CBF, e ele falou que isso causou indignação ao meio da arbitragem e que esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Algo será feito para que isso se neutralize no mundo da arbitragem e do futebol. Porque, de novo, colocar a idoneidade de uma pessoa em jogo de uma forma que a gente viu ali nas imagens que não tinha a ver, o Leonardo Jardim precisa ser responsabilizado disso, viu? Isso é muito perigoso. Bom, sobre o jogo, a expulsão aconteceu há 20 minutos. O Flamengo amassava o Palmeiras. O Palmeiras não via a cor da bola. Depois da expulsão, passou uns 15 minutos mais ou menos, e aí o Palmeiras começou a ir para cima do Flamengo. O quanto isso foi determinante para essa vitória? Tudo, 100%. Tudo. Exatamente. Tudo. O Flamengo estava engolindo o Palmeiras. O Carlos Miguel já tinha feito um milagre daqueles. Né, com a mão direita, com o braço direito, ele fez uma defesa de handball. Ele saiu no X assim, e com o braço direito ele salvou o Palmeiras. Aí, o Palmeiras fez um cruzamento na área lá, que o Andréas Pereira chutou para fora, e mais nada, e só Flamengo. E outra coisa, o Léo Jardim tinha que vir na entrevista e falar do jogador dele, o Lucas Paquetá. Que foi um desastre no jogo. Põe o lance, então. Os lances do Lucas Paquetá. Então põe o lance do Paquetá com o Carlos Miguel. O Paquetá foi citado pelo Paulo e o Carlos Miguel citado pelo Alex, né? E ainda estava início de jogo, né? Eu quero saber se foi o Carlos Miguel que fez... Ô, Paulo, conseguiu acertar. Eu quero saber de vocês se o Carlos Miguel fez uma grande defesa ou se o Paquetá, que vai à Copa do Mundo, perdeu um gol imperdível. Vamos ver. Cadê? Já vamos colocar o lance aí. Né? Esse ainda é o gol do Ala. Agora sim, ó, vamos lá. Pode encher a tela. Tá aí, ó. Bola Paquetá, sai Carlos Miguel. Foi uma defesaça, hein? Saiu bem pra caramba. Não, tudo bem, saiu bem, mas um jogador... Mais mérito do Carlos Miguel do que erro do Paquetá. Um jogador de seleção brasileira, ele tem que ter qualidades para colocar a bola para dentro. Ele estava marcado, ele estava pressionado ali, ó. Todo do jeito que pressionado. Miller, de frente pro gol. Não, aí pra mim é incompetência do Paquetá. Se o Miller tá falando... Não, peraí, você tá inteiro na bola. Aí, como eu disse pra ele, os detalhes. Você tá inteiro na bola. O Murilo estava em cima dele, mas o Murilo não estava em cima da bola. A proteção é dele. Tanto é que o Murilo não conseguiu cortar o chute dele. Ele chuta no braço do Carlos Miguel. Ele inteiro na bola, em pé, chuta na cara do goleiro.
Prieto, você vê também dessa forma como o Miller? Ah, sim. Era muito maior a chance dele fazer o gol do que o Carlos Miguel fazer a defesa. O que não tira o mérito da defesa do Carlos Miguel. Mas a chance maior era de se fazer o gol. Gente, e a volta do Paulinho? E aí também essa teve polêmica mesmo, né? Paulinho está voltando aos poucos, o jogador foi contratado há quase 2 anos, voltando aos poucos, marca um dos gols do Palmeiras, olha o lance do gol aí, e depois na comemoração fez o que eu no passado vi muito, silêncio para a torcida adversária na tela. Romário todo gol fazia isso. Vamos ver. 40 anos atrás. Isso sempre tem. Paulinho Rossi também, falar para você uma coisa, hein? Não, essa aí não, queima-roupa. Queima-roupa. Pô, mas como o povo sendo gol pra você tomar Não, queima-roupa, como é que você vai fazer? Paulo Sérgio. Não é, Paulo Sérgio, goleiro, você já viu nunca vi esse posicionamento. Você acha que esse gol aí foi falha do Rossi? Não foi. Esse Ele que tá falando. A imprensa carioca no modo geral. Ele que tá falando. Caiu no em cima A repercussão, o goleiro que foi. O segundo gol foi do Ala. Olha, a reação do Rossi foi inclusive pôr a mão na bola. Mas, queima-roupa não foi suficiente. Gente, mas para não perder o time aí, ó. O Paulinho fez silêncio na comemoração e o pau torou. Não pode. Ele fez uma coisa que hoje é proibido, tem que ser advertido, foi advertido, como o Flaco Lopes quando Você faz... tá Nutella hoje, Tá na regra também, você fazer isso, tá na regra também. Hoje não pode mais, Paulo. Hoje não pode mais, gente. É piada. Igual o Flaco Lopes fez o gol, chutou tomou no escanteio e tomou amarelo. Hoje não pode mais, gente. Aliás, toda essa reação aí, Paulo, também porque não pode... Porque toda essa reação, que aí parece os valentes, né? Jogando pra torcida, 3-0, final de jogo. E aí, toda essa reação, essa confusão. O preparador de goleiro do Palmeiras entrou no campo para empurrar o jogador do Flamengo. Não, foi empurrado primeiro. do Flamengo ele não tinha que estar no campo, mas ele não tem que estar dentro do campo. Não, mas ele entrou lá verdade. Não tem que entrar no campo. Põe o VAR pro Loeblin. O preparador de goleiros, que é o de azul, empurrou primeiro o jogador. Vamos ver aqui, ó. Ele foi empurrado primeiro. Mas ele entrou empurrado primeiro. Mas todo mundo empurrou, lá dentro, gente. Tudo bem, mas você acabou de falar ele que empurrou. Que separar a briga, Alex. Ele não tem que estar lá dentro, gente. Fala mal dele, tá? Teu amigo? Mas não pode. Tudo bem, pode ser gente boa, um cara legal de truco, mas ele não pode ir dentro do campo, gente. É que quando acontece uma confusão generalizada, todo mundo acaba entrando. Espera um pouquinho, reserva pode entrar? Então, todo mundo pode entrar. A segurança lá, segurança. Mas não pode, gente. Então, você vê, ô Paulo, olha o que o Paulinho causou aí. Você tá entendendo que a FIFA não deixa? Olha o que o Paulinho causou. Ô, Gato, mas você pode ver, tem que ver o seguinte, um detalhe do jogo que eu percebi é o seguinte, mesmo com um jogador a mais, o Palmeiras não teve aquela supremacia plena, não. Ele aproveitou as oportunidades, porque estava com um a mais, e fez os 3 gols. Mas o Palmeiras não jogou. Pra você ter uma ideia, o Arias, o narrador não falou o nome do Arias. O Arias jogou mal de novo. De novo. Um jogador a mais. Um jogador a mais. O Arias, o narrador não falou o nome dele. Agora, o Alan foi jogou gigante. muita bola. O Flaco Lopes, que é um jogador decisivo, jogo grande, ele cresce, ele é frio e decisivo. Sempre está sendo assim. Marlon Freitas jogou muita bola. Quer dizer, então... outra coisa, o Léo também tinha que vir, o Léo Jardim também tinha que vir a público lá, do jeito que ele falou da arbitragem, e falar do Carrascal. Um jogador, atacante, 3 expulsões uma temporada. Ele pediu desculpas. Porra. O Carrascal reconheceu que errou. Mas não adianta. Acho que o erro do Léo Jardim aí, Gafa, acho que ele escalou mal o Flamengo. Para mim, ele entrou com a escalação errada. Tá certo. Bom, eu quero ouvir o Abel. Porque no meio de semana, vocês viram, teve faixa em frente ao Allianz Parque, teve manifesto por escrito da torcida organizada Fora Abel. Muita gente. Eu vou deixar a pergunta para o Alex Miller, prepara a resposta do Abel e deixa uma pergunta para o Alex Miller. Alex Miller, depois da partida de ontem, fora Abel ou fica Abel? Vamos ouvir o Abel, que foi perguntado na coletiva ontem a respeito da pressão que sofreu por parte da torcida. Vamos ouvir a resposta do técnico do Palmeiras. Genuinamente sinto dos torcedores do Palmeiras carinho, respeito e gratidão. Isto é o que eu sinto dos torcedores do Palmeiras. E entendo, porque faz parte, quando as coisas não correm tão bem, que haja contestação. E tudo tem um ciclo. E podem ter a certeza de uma coisa, quanto mais tempo eu tiver aqui, mais próximo está o meu fim. Eu tenho que aceitar a manifestação, como disse o Gomes, o futebol é muito passional, e hoje toda a gente tem liberdade de expressão e pode dizer aquilo que sente. Quando eu for o problema, quando eu não for a solução, eu serei o primeiro a ir embora, mas como te disse, quanto mais tempo passa, mais próximo estou de ir embora. Alex, fora Abel ou fica Abel?
Não, Rafa, isso é muito simplista responder assim por causa de uma vitória que veio depois de 2 anos e meio jogando mal. Foi uma vitória contra o Flamengo. Sim, foi uma vitória. Liderança com vantagem de 7 pontos. Vitória maiúscula, vitória histórica, vitória épica, similar àquela de 79, que o Palmeiras meteu 4-1 com o Zico em campo, lá no Maracanã. Então foi do mesmo nível de vitória. Foi realmente uma vitória que daqui a 30 anos nós vamos lembrar desse jogo. Então, não é questão de fica Abel ou fora Abel, porque para você responder isso de uma maneira correta, você teria que fundamentar. Então, é mais jogar para a torcida isso e falar, não, o Abel, esse fora Abel foi muito mais um protesto pelo que vem acontecendo nos últimos 2 anos e meio, do que algo momentâneo. Não é que o Palmeiras está jogando mal há 3 jogos, então fora Abel. É mais uma indignação por uma derrota na Libertadores em casa, que foi ridícula, e por um futebol muito ruim que o Palmeiras vem jogando. E os resultados não vinham mais aparecendo. Uma pressão também, né, Alex? Tem uma pressão antes desse jogo. Assim, tudo faz parte de um contexto para você até continuar um projeto, mas mostrando que as coisas não estão certas, como muita gente sempre falou, entendeu? É só isso. Precisaríamos de mais um Mesa Redonda para nos aprofundarmos nesse tema que é muito polêmico. E, aliás, um outro tema polêmico é o goleiro Rafael do São Paulo. Ontem eu estive no Morumbi acompanhando São Paulo e Botafogo. Tá aí o primeiro gol do São Paulo, Luciano no rebote, 1-0. Campo choveu muito antes da partida. Aí Miller, é gol de oportunismo, né, jogador? Gol da chuva. Depois o Luciano acabou se contundindo. Aproveitou o rebote do goleiro e fez. Se contundindo, não terminou a partida. E aí no finalzinho, o segundo tempo, São Paulo recuou demais, chamou o Botafogo. E aí o Barreira fez esse golaço. Lembrou o Everton no São Paulo. Exatamente. São Paulo e Botafogo no Morumbi, daí mesmo. Aí, esse é um outro golaço da rodada. Sim. Outro golaço, foi o que o Prieto falou. Agora, no lance do gol, que originou o lance do gol, coloque aí o Rafael Miller. O Alan Franco, ele estava dizendo o que eu estava pensando em casa assistindo o jogo com a minha filha. Foi uma cabeçada normal em cima dele. Segura a bola. Não é... E outra, ele rebateu para o meio da área. Isso que eu ia falar, isso fala para o lado. Exatamente, rebateu para o meio da área, de qualquer jeito. No rebote, o jogador do Botafogo pega a bola e acerta um chute maravilhoso. Você não acha que ele expôs o Rafael assim, na hora ali dentro do campo? Não, mas tem que expor mesmo. O Alan Franco ficou pé da vida, as imagens circularam por aí. Nós não somos detentores dessa imagem. Eu sempre falei, o parceiro Barolo fala que o Rafael é um goleiro nota 6. Eu falo que ele nota 3. O Prieto, para a gente fechar e seguirmos para o Santos, o São Paulo com o Dorival vai evoluir em relação àquilo que apresentava com o Roger? Eu acredito que sim. Geralmente o técnico, quando chega, né, assim como foi o Fernando Diniz, chegando no Corinthians, tem toda aquela motivação. Eu não acredito que ele vai fazer grandes mudanças no time do São Paulo, no elenco do São Paulo, no trabalho de vestiário do São Paulo. O problema grave do São Paulo também está nos bastidores. Está na direção do São Paulo. Ali é que estão os problemas graves para serem cuidados. E não é o Dorival que vai corrigir isso. É um ano eleitoral, né? É um ano eleitoral, vai trabalhar só com o time. É aguardar, tem até essa parada da Copa. Me parece que eu fiquei sabendo que o Dorival pediu a reintegração do Arboleda. Vamos acompanhar isso, inclusive, amanhã no Gazeta Esportiva, essa informação. E o São Paulo perdeu a 5ª colocação para o Bragantino. Saiu do G4, o Atlético Paranaense entrou. O Santos, diferentemente, está na zona de rebaixamento. Ontem teve a oportunidade de ganhar o Grêmio lá em Porto Alegre e perdeu por 3-2 na tela. O Santos visitou o Grêmio em Porto Alegre e saiu na frente. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Miguelito roubou bola no meio de campo, arrancou e serviu Gabigol, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Pouco depois, no entanto, Carlos Vinícius aproveitou o cruzamento de Amuso e deixou tudo igual no placar, 1-1. Na etapa final, o Peixe voltou a ficar no comando do marcador. Depois de boa jogada trabalhada, Gabriel Bontempo deu assistência para Gabigol de novo anotar o segundo. Novamente, porém, a alegria santista durou pouco. Carlos Vinícius, mais uma vez, não desperdiçou o lançamento para a área e colocou o 2-2 no placar. A virada do time da casa veio aos 17 minutos do segundo tempo, quando o TT colocou números finais ao jogo. Grêmio, um pouco mais distante da zona de rebaixamento, 3, Santos, 2. No Santos se fala muito de Neymar e o Santos na zona de rebaixamento. O Santos corre sério risco de ser rebaixado? Seríssimo. Eu acho que corre seríssimo risco. O time do Santos não está jogando nada.
O Cuca tem errado também nas alterações aí, no intervalo. A torcida do Santos já está reclamando do Cuca. Eu acho que corre um sério risco, até porque não sei se o Neymar joga de novo pelo Santos. Concorda, Prieto? A situação do Santos é dramática? Poxa vida, o Campeonato Brasileiro precisa vencer. Né? O time que vai trabalhar para empatar, ele vai cair. Derrota, então, nem pensar. O Santos está com 4 vitórias. 17 jogos. 4 vitórias em 17 rodadas, é pouco. Nesse nível já está na zona de rebaixamento. Então precisa fazer o quê? Para depois da Copa do Mundo? Voltar o Neymar, campeão do mundo e tal, e aí tudo resolvido? E secar o Vasco, que tomou de 3-0 em casa. Agora é interessante, o Loeblin, ele fala assim, primeiro ele falou do Diniz, que o Diniz no futebol dele e tal, vamos esperar. Agora ele fala do Cuca. Agora o Cuca olha pro banco e fala assim, quem eu vou colocar? Então, quando você faz não tem que colocar, a culpa é do treinador. Diga, Miller, preciso ouvir o Miller, preciso sair. Vamos lá, Não, Miller. porque eu vejo bem, desde quando começou o campeonato, o Santos está lá embaixo. Então significa que dificilmente ele sairá lá de baixo. Eu senti isso com o Prieto, com o Loeblin, a bancada. A situação do Santos é complicada. E hoje, lá em Goiânia, teve Moto 1000 GP. Olha só que barato. Então se liga na tela, vamos ver como é que foi lá em Goiânia, na belíssima Goiânia. A segunda etapa da Moto 1000 GP aconteceu no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. A corrida da principal categoria foi emocionante do início ao fim e ficou marcada pela disputa acirrada entre 4 pilotos: Eric Granado, Maxi Shebe, Kevin Fontainha e Theo Mana. Na largada, Granado saiu bem assumindo a liderança, mas não demorou muito para Maxi Shebe ultrapassar o brasileiro e assumir o primeiro lugar. No fim, quem ficou no lugar mais alto do pódio foi mesmo o chileno Maxi Shebe. Eric Granado ficou em segundo e Theo Mana em terceiro. A terceira etapa acontece no dia 5 de julho em Curvelo, Minas Gerais, e você acompanha tudo, é claro, aqui na TV Gazeta. Eu acompanhei, você também aqui na tela da Gazeta, foi uma transmissão maravilhosa, tô ligado na Moto 1000 GP. Vou a um rápido intervalo comercial, Mesa volta, já segura aí. Gente, passou rápido demais. Terça-feira tem São Paulo e Boston River, Copa Sul-Americana, não é? Tem Corinthians com Platense no meio de semana, final de semana tem Brasileiro, tem jogo da seleção contra o Panamá. Prieto, é sempre uma alegria receber você aqui. Obrigado, Garrafa. Obrigado mais uma vez a Param pela liberação, estamos sempre acompanhando o trabalho de vocês lá. Grande prazer, muito obrigado, sempre um prazer estar com vocês aqui. Você já expulsou ele alguma vez? Tô arrependido. Quem dava mais trabalho para você, Loeblin, o Paulo Sérgio ou o Miller? Atacante não dava trabalho nenhum. Nenhum dos dois. Só o Carreiras que dá não. O Carreiras, grande abraço aí, mandou um abraço pra você. Carlos, tá certo. Tem Palmeiras também, né, Alex? O Palmeiras precisa ganhar, porque ele corre risco matemático de ficar fora classifica da o Palmeiras? Libertadores. Classifica porque eu acho que ele ganha do Júnior Barranquilla na quinta-feira em casa, mas ele tem um sério risco de ficar em segundo no grupo, porque o Cerro Porteño joga em casa com o Sporting Cristal, e se o Cerro ganhar, que é uma possibilidade grande, ele fica em primeiro do grupo, e o Palmeiras se classifica em segundo. O Cerro só depende dele. O que seria impensável quando teve o sorteio, a gente fala, ih, Palmeiras, olha o sorteio, de novo melhor campanha geral, vai fazer 18 pontos, pode fazer 11 no máximo. Miller, o São Paulo também tem o Boston River Sul-Americana, com uma vitória avança. O São Paulo avança, será a primeira vitória do Dorival? São Paulo avança. Tá confiante o Miller. Paulo Sérgio? Platense, Corinthians e Platense. Tem que jogar com as reservas e focar. Já é primeiro. E focar no jogo contra o Grêmio. Prieto, classifica São Paulo e Palmeiras? Classificam-se? Classificam-se. Loeblin? Classifica os dois. Os dois. Bom, tá certo. Então, amanhã, a partir das 6 da tarde, você sabe, tem Gazeta Esportiva com todo o nosso time. Vamos discutir tudo isso. Paulo Sérgio está muito feliz com o Fernando Diniz, não tá, Paulo? Olha, Paulo Sérgio. O Alex Miller vai explanar tudo o que aconteceu sobre o Palmeiras, né? Sim. Porque o Alex parece que ainda não digeriu aguardar, muito bem. Vamos aguardar o desenrolar das coisas. O Miller vai detalhar mais sobre Rafael. Eu estou feliz com o Dorival, mas não estou feliz com o time do Dorival. Amanhã você estará na Revista Oeste, é isso? Ao lado do Alex Loeblin? Estaremos amanhã, meio-dia. E você volta às atividades? Lanús e Mirassol na terça-feira, Corinthians e Platense na quarta-feira.
Tá certo. Lá no então, Paramount Plus. Obrigado a todos. Amanhã Gazeta Esportiva. E atenção, não desliga não. Você fica coladinho com a gente. Vamos colocar na tela agora o que aconteceu de melhor em Goiânia na etapa da Moto 1000 GP. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, tchau.